Nós sabemos que existe, a Bíblia diz The Bible says que o homem planeja, that man plans faz planos, He makes plans com o coração, with his heart, planeja, he plans, mas é o Senhor que dá a última palavra. but it is the Lord that has the last word. Traduzindo o texto, Translating the text, é que não importa, é importante que planejemos, it is important for us to plan, mas a ordem do Senhor vai prevalecer. but God's commands will prevail. A Bíblia diz que é o Senhor que ordena os passos do justo. The Bible says that the Lord commands the steps of the righteous. Amen. Por exemplo, um exemplo muito bom disso, A very good example of para this, usar a Bíblia, o qual tem vários, to use the Bible, which there are many, muitos exemplos, many nós examples, vemos a vida de Paulo. we see in the life of Teve um Paul. momento que o apóstolo Paulo, em uma das suas viagens missionárias, We see that in the Bible, Apostle Paul, in one of his missionary trips, ele estava com um dos seus discípulos, he was with one of his indo disciples, para um certo lugar geográfico, going to a geographical area, amém, Amen, que necessitava ouvir o evangelho. that needed to hear the gospel. Amém? Amen. Eu tenho certeza que no coração de Paulo estava animado por essa nova obra. I'm sure in Paul's heart he was excited for this new labor. Mas diz que ele não conseguiu. The Bible says he wasn't Ele able não sabe o to. porquê. He didn't know why. Ele desviou He e went foi another para um outro direction lugar geográfico. and went to another E, geographical region. a caminho desse lugar, And on the way to this ele place, não conseguiu. he wasn't able Até que ele entendeu until he understood que era o Espírito Santo que o estava impedindo. it was the Holy Spirit stopping him. Deus estava reordenando os passos de Paulo. God was reordering the steps of Paul. Olha só, Amen. precisava do evangelho They needed the gospel naqueles dois específicos lugares. in those two specific places. Mas e ainda que o plano do homem é correto, But though the man's plan is correct, amém, amen, alinhado com Deus, aligned with God, Deus é quem ordena os nossos passos. God is the one that orders our E ele steps. ordenou os passos de Paulo, And he ordered Paul's steps porque ele disse because he que era said tempo de estar em Macedônia. that it was time to go to Deu Macedonia. sonho a Paulo, He gave Paul a é que havia um dream. homem em Macedônia, He saw a man in Macedonia dizendo, passa para o lado de cá e vem nos ajudar. saying, come to this side and come help us. Quantos estão comigo? How many are with me? Então, ainda que planejamos e não é nada de errado nisso, So though we make plans and there's nothing wrong with that, nós temos que estar prontos para Deus ordenar tudo. we have to be ready for God to reorder everything. Ainda que pareça que a ordem de Deus está bagunçando nossos planos. Though it may look like God's orders is messing up our plans. Nós temos que confiar. Quantos aqui estão em confiança no We Senhor? have to trust. How many of you trust the Lord? É uma decisão, amém? It is a decision. Hoje, Today, eu quero trazer um assunto como apóstolo que o Senhor me chamou, as an apostle, the Lord has me called me ordenou, and e ordained foi o me. último lugar que o Senhor me colocou para chegar. And it was the last place the Lord has placed for me to Comecei get to. como professora de criança, I started as a children's Sunday teacher, líder de intercessão, intercessor leader, mestre na escola bíblica de treinamento de líderes, a teacher in biblical seminary school and the training for amém? leaders, amen. Pastora de Pastor, várias igrejas, many churches, aqui também. here as well. Quantos estão comigo? How many with me? Profeta, Prophet, quando comecei a pastorear nessa nação. when I started to pastor in this nation. Então o Senhor me preparou com o manto de profeta, So the Lord prepared me with the prophet's que eu mantle já era e não sabia. that I already was and I Amém. didn't know, amen. Deus me chamou profeta antes de eu nascer. God called me a prophet before I was born. Só eu não sabia I didn't know que ninguém, que as pessoas eram diferentes. that people are different Porque eu sempre acostumei ver as coisas. because I was used to seeing things. E eu tenho várias tias espíritas que diziam que eu era médium ou And psychic. I had many spiritual aunts that called me a medium or a E psychic. tentaram até desenvolver esses dons de forma inadequada. And they tried to develop these gifts in an Eu não inadequate manner. sabia. I didn't know. Eu via o coração das pessoas. I was able to see people's hearts. Eu via espíritos. I was able to see Porque eu era spirits. muito pequena, não sabia explicar o que era aquilo. I was very young and little and I wouldn't know how to explain Eu that. sonhava I used to dream com um avião caindo e o avião caía no outro dia. with planes falling and then the next day the plane would fall. Estava no jornal, minha mãe assistindo. Meu Deus, matou 160 pessoas. It was in the news and my mother said, oh my God, it killed 160 people. Mas eu era uma criança. But I was just a Eu child. achava que todo mundo pensava do mesmo jeito. I thought that everyone thought the same way. Até que chega um momento que você é rejeitado. Você fica meio, principalmente na família, você é diferente, você é And then- estranha. Until it came to a point where you're kind of rejected, where the family Amém? outcasts you because you're strange and weird. Estão Amen? comigo? Are you Eu with até me? fui chamada de ovelha negra da família. I was even called the black sheep of my Porque eu family era sempre contra onde todo mundo estava indo. Qual o Be- caminho que eles iam e eu o contrário. because I would always go against in the way that they were going. Pelo que eu via.
because of what I saw. Só que sempre pensou que era algo negativo. Eu estava falando mal do caminho deles. But they always thought that I was being negative and speaking evilly of their ways. Então tem um momento que você rejeita isso e eles abafam. So there's a time comes that you reject this and you just You let know- it die you know inside. what? Isso quer dizer uma coisa? Whatever. Whatever. Não vou mais falar. I'm not going to say E isso anything. adormece. And this becomes Até o dormant. tempo que Jesus entrou, Until Jesus came, começou a despertar o meu espírito. started to awaken my E spirit. para mim eram os dons do Espírito em minha vida. And for me, it was the gifts of the Spirit in Como my eu life. aprendi. As I Ninguém learned, me ensinou o profético. no one taught me the prophetic. Em nenhum dos lugares onde eu passei, cresci, estudei, me desenvolvi espiritualmente, In none of the places that I grew up, that I learned, that I developed spiritually, o máximo que eles ensinavam the maximum that they era o taught dom da profecia was the gift of e prophecy. bastante atrapalhado em sua forma. And in very messed up in its form and manners. Amém? Amen? Ao ponto de que muitas pessoas To the point where many people usavam outro tipo de poder para profetizar. would use a different kind of power to É o que nós prophesy. chamamos de feitiçaria It's what we call witchcraft, ou poder sugestivo da mente. or the suggestive power of the Por mind. não aprenderem a ser usados pelo Espírito, Because they didn't learn how to be used by the eles Spirit, ativavam esse poder sugestivo. they activated this suggestive Aí o que power. nós chamamos de profecias que manipulam. And that's what we call prophecies that manipulate. Profecias Prophecies que são não divinas, mas adivinhações. they are not divine, but they are divination. Vocês entenderam? Do you understand? É como se lê as pessoas, It's as if they read people, sabem interpretar, they know how to interpret, mas isso através de adivinhação. but this is through a Espírito de manipulação. a spirit of E manipulation, não um espírito de Deus. and not a spirit of E como eu God. sei a diferença? How do I know the difference? Pelo fruto. By the fruit. Quando algo vem de Deus, When something comes ele from God, produz um fruto de mudança. It produces a fruit of É change. carregado com o amor de Deus. It is charged with Com the o love poder of God, restaurador do Espírito with the Santo. restorative power of the Holy Spirit. Amém? Amen. Quando a profecia vem do homem, When the prophecy comes from man, ou ela é uma divination, or it is a usando divination, o poder da mente sugestivo da mente, não do espírito. using the suggestive power of the mind, not of Ela the é spirit. manipuladora, It is manipulative. julgadora, It is judgmental. criticismo, It is criticism, critical. destrói em vez de levantar. It destroys instead of Você não vê uplifting. o elemento do amor, You don't see the element of nem love da restauração. or the restoration. Até mesmo as frases são assim: arrependa-se ou você irá para o inferno. And you see even the phrases like repent or you're going to go to hell. Você vê You isso. see that. Amém? Amen. E isso foi o que eu aprendi, And that's what I learned, vi I saw, e rejeitei. and rejected. Eu não quero isso na minha vida. I don't want this in my Não life. creio que isso é de Deus. I don't believe that's from God. Então, dentro da igreja, So inside the church, os meus dons proféticos foram abafados. my prophetic gifts E atrophied, principalmente especially por ser uma mulher because I was a woman no Brasil, in Brazil com a cultura e mente brasileira. with the mind and Brazilian Nós culture. somos uma cultura muito machista. We are a very chauvinistic culture. Amém? Amen. E And sem dizer without saying que a that, igreja cristã, that the Christian church, ela é muito, ainda que tenha se aberto bastante com renovações, though it has opened a lot with renewals, tem muito prejudice, quando eu chamo isso, preconceito com a mulher. there's a lot of prejudices with women. Amém? Amen. A mulher, The woman, ela é ensinada a uma submissão she is taught a kind of submission que de verdade não é uma submissão bíblica, e sim uma subserviência. that truly it's not a biblical submission but a subserviency. Por exemplo, submissão submission é o poder mais extraordinário do universo. is the power that is the most extraordinary in the universe. Se você quer prova, If you want to test this, Jesus. Jesus. Filipenses, Philippians, ele diz que ele deixou a glória he says he left his glory e ele se tornou um homem, and he became man, servo. servant. Amém? Amen. Como homem. As a man. E como homem, And as a man, ele desceu he e descended. se tornou servo de todos. And lower, he became the servant of all. Quantos estão comigo? When you're with me. Sou submissão à vontade de Deus. So submission to the will of God Não é de forma nenhuma algo destruidor ou que palavra eu usaria? Diminutivo, thank you. there is in no way in God's ways that Pelo- it is destructive pelo- or diminutive. Pelo contrário. On the contrary. O Senhor diz assim, nesse Lord reino says, que estamos, nesse reino, In tá? this kingdom we're in, okay? Não estou pregando a cultura americana. I'm not preaching to the American Ou culture a brasileira. or Brazilian. Ou a africana, Or meia África. African, amen, Africa, Não, no. eu estou falando desse reino. I'm talking about this O kingdom. reino que nós estamos, The kingdom we're in, chamado reino de called Deus, the kingdom of onde God, Ele é o rei absoluto. where he is the absolute king. Ele diz assim, He says, você quer ser o maior, You want to be the greatest, você tem que ser o menor. you have to be the least.
Você quer ser senhor, You want to be the Lord, dominante. dominant. Você é servo de todos. So then you are a servant of all. Isso é algo muito estranho para a mente. So it is something very strange for the Por mind. quê? Why? Porque eu via Because we would hear esse espírito religioso this religious spirit prendendo a obra de Deus dentro do potencial do ser humano. binding the human potential. Amém? Amen. Vocês estão comigo? Are you with me? Através desse espírito de controle, Through the spirit of control. a igreja sou eu que sou o líder. The church is I am the leader. Aqui tem essa ordem Here we have this e order. nem o Espírito Santo quebra. And not even the Holy Porque Spirit se can break mover it. no Espírito, Because if it's moved in the está Spirit, desordenando a liturgia da igreja. it is then disordering the church's liturgy. Só aí como em minha casa, So because it's my não, house, como em minha casa, so as my house, eu também me rebelei contra o sistema. I also rebelled against the system. Então eu fiquei assim, So I was like, nenhuma coisa, not one thing nem a outra. or the other thing. Perdi minha identidade. I lost my Eu identity. disse, eu vou servir a I Jesus. said, I will serve Jesus. Vou continuar pregando a Bíblia. I will continue preaching the Bible, Mas eu não posso servir but I cannot serve por muito tempo em um lugar. for a long time in a Porque quando os place. meus dons saíam, Because as soon as my gifts would come, toda aquela liderança masculina abaixava. that masculine leadership would then Por quê? cancel it. Porque Why? aqui não. Because not here. Mulher, Woman, ou fica calada. know your place, be Mulher quiet. Woman, está debaixo do homem. you're under man. Mulher Woman, não pode ser cabeça na igreja. you cannot be the Mulher head of the church. Woman, não pode ser pastora. you cannot be a pastor. Mulher, Woman, mulher, woman, mulher. woman. E eu disse, não pode ser assim no reino de Deus. And I said it cannot be like this in God's kingdom. E eu vou lhe falar algo muito, muito, muito scary nessa hora. And I'm going to tell you something very, very scary, assustador agora. Eu não sei porque eu estou falando isso. I don't know why I'm saying this. Não é a minha mensagem. It's not my message. Mas aí é onde entra o profético. But then is where the prophetic comes in. Vocês entenderam? Do you understand? O profético, The prophetic. ele é inspirativo. It is É inspiring. você It's for you, alinhado com Deus, aligned with God, onde Deus usa você, where God uses a sua you, boca. your mouth, Amém. As palavras passam pela sua mente, mas não vêm do seu pensamento. where the words, it goes through your mind, but it doesn't come from your Passa mind. pela sua mente, It goes through your mas mind, não é seu o but pensamento. it's not your São thoughts. pensamentos mais altos que o seu. There are higher thoughts than yours. E então, por fidelidade, So, because of você faithfulness, fala, you speak porque sabe que aquilo é Deus, because you know that that is God. e alguém naquele lugar precisa daquela palavra. And someone in that place needs this Isso é o word. profético. This is the prophetic. Então essa igreja é profética. So this church is prophetic. O que quer dizer? What does it mean? Nós fazemos e planejamos. We make plans and we do. Nós organizamos. We organize. Nós preparamos o culto. We prepare the Nós service. temos uma ordem. We have an order. Amém? Amen. Porque sem ordem o povo se dispersa. Because without order, the people will Sem disperse, will visão, scatter. sem comando, o povo se dispersa. Without vision, without command, Se the não people will tiver um scatter. líder, If you don't have a você vai leader, ver quantos líderes se levantam para aquele lugar. you'll see so many leaders lift up in a place. Cada um vai falar uma coisa And diferente. each one is going to say Aí something faz different. aquela desordem e bagunça. And then there's that disorder A and mess. quem ouvirei? Who will I hear? Quem dará a direção? Who will give the Por isso é direction? necessário um líder. That's why a leader is necessary. Amém. Amen. Mas isso não quer dizer But this doesn't que mean esse líder tem a última palavra. that this leader has the Ou last que ele word sabe tudo. or that he knows everything. De jeito nenhum. Quantos assistiram o filme Titanic? Absolutely not. How many of you watched Com the Titanic Leonardo DiCaprio. with Leonardo DiCaprio? Quantos lembram? How many of you remember? Mulheres, eu sei que chorou para burro. Women, I knew you cried your eyes out. Amém? Amen? Principalmente se estava grávida, como a minha cunhada. Especially if you were pregnant, like my Ela sister-in-law. estava assistindo grávida, She was watching the quase movie 9 pregnant, meses. almost 9 Você months. sabe que gravidez, os hormônios estão all over. Tá brincando carnaval. Do you know that during your pregnancy, your hormones are playing carnival? They're all over the place. Amen? Up Essa and down. é a festa da carne. It's the carny fest. Você tá um dia bem, One day you're well. outro dia você não tá. One day you're um not. dia você ama, One day you outro love. dia você não ama. Another day you don't um dia love. você é crente, One day no you're a outro você nem Christian. sabe. The other day you don't even know. E ela estava assistindo. And she was E watching. naquela última cena bem romântica, And that last romantic scene, cheia de verdade, filled with truth, mas absolutamente figurativa. absolutely figurative, Quando ele levanta ela, põe na portinha, When ou he- aquela portinha, lifts her up and puts her on that door, ele diz assim, fica aí, and says, stay e there, fica no lugar gelado. and stay in a frozen place. I do believe nesse amor, I believe in this law, mas só em Jesus, igreja. but only in Jesus' church.
ser humano, human, na hora da sobrevivência, in the time of survival, você fica em cima. you're on Você não é top. minha esposa. You're not my wife. Você não é ninguém. You're not Acabei de te anyone. conhecer. I just Tô met apaixonadinho you. por você. I fell in love with Acabamos de you. fazer sexo. We just had sex. Mas man, na minha vida, get out of this But place. man, in minha vida, my life, get out of this place. Isso é o homem. That's man. Só é figurativo que a gente sabe que This é. is figurative that we know. Aleluia. Hallelujah. Amém? Amen. Ninguém sabe se aconteceu. Aquilo é história de amor contando um filme. We truly real. don't know if that happened. You know, it's a story Mas of ele love colocou telling a ela ali em story. cima. But he put her on top. E o que é que acontece no final? And what happens at the end? Depois que ela acorda, After she wakes vê up, que ele está congelado, she sees that he's solta a mão frozen, dele, lets his hand ele vai go. embora no fundo do mar, não é assim? He drowns into the ocean. Até aí a minha cunhada estava chorando. Until there, my sister-in-law was Depois que ele foi crying. pro final do mar, ela abriu a boca, gente. And when he drowned all the way to the depths, she opened her No meio do mouth cinema. in the middle of the movie. O meu irmão, que é sensível igual um trator, My brother, who is sensitive like a tractor, é assim, para com isso, para de like, chorar, você está me stop matando de crying, stop vergonha. crying, you're embarrassing me. Está me matando de You're vergonha. embarrassing me. Amém. Amen. Mas o que eu quero dizer com isso? What I'm trying to tell you. Quantas mulheres eu estou falando nessa manhã? How many women I'm speaking to this morning? O Senhor está me colocando em meu feeling, minha sensação, The Lord is placing in my sensor que isso é uma palavra para uma mulher. that this is a word for a woman. Não é para vocês homens, I'm sorry. It's not for you, man. E eu não quero ser sexista hoje, ok? And I Não don't sou wanna be- machista, não sou feminista. I'm not a sexist, I'm not a feminist, I'm not a Amém? male. But I sense que há uma mulher But I sense that here we have que a foi woman travada de alguma forma. that she has been blocked in E a Deus certain está lhe manner. dizendo nessa hora, And God is telling you essa não now, é minha mensagem, this is not my message. não é isso que eu vou ministrar. That's not what I'm going to minister. Mas Deus está dizendo, What God is saying, é sua escolha ficar aí. it's your choice to stay there. O sistema pode te matar, The system can kill you. amém? Amen. O homem pode te enclausurar. Men can try to incarcerate you. Quantos estão comigo, But you're igreja? with church. Cultura pode te enjaular. The culture can try to put you in a jail Família cell. pode querer te parar. Family can try to stop you. Mas no fundo, But at the end, a escolha é sua. it is your choice. Nada do que você passou ou passa None of what you went through or go é through Deus ou o coração de Deus. is God or the heart of God. No. Deus liberou Maria Madalena. God released Mary Magdalene. Jesus liberou Maria Madalena. Jesus, he released A Mary primeira Magdalene. pessoa que Jesus enviou com um recado depois da sua morte foi através de Maria The Madalena. first message that Jesus sent after his death was through Mary Magdalene. Jesus restaurou. Jesus restored. So, se você está abafando algo em você, So if you are shutting e a off sua something mente está inside of you, dizendo, and your mind is não é saying, para mim, it's not for Deus me, está dizendo hoje, God is telling you today, é para você, it is for you, não é ele, it's not, não foi ele, it was not him, e nunca será ele. and it will never be him. Vocês estão comigo? Are you with me? Deixa eu entrar na minha mensagem. Let me go into my message. Essa semana não foi uma semana muito fácil para mim. This week was not a very easy week for me. Eu queria pedir a sua paciência, vou levar uma meia hora só nessa mensagem. And I Vou would tentar. like to ask for your patience. São I'm going to take meio-dia. 30 minutes. Eu vou It's tentar. 12 o'clock. I'm going to try. Eu vou tentar terminar em meia hora. I'm going to try to finish in E half se an você não hour. acredita, ore por mim, por favor. And if you don't believe, pray for me, Me please. abençoe. Bless me. Não balance a sua cabeça. Don't shake your head. No, 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 no. Me abençoe. Bless me. Diga amém, pastora, estou com você. Say amen, apostle. We are with you. Uau! Wow. Me sinto tão confortada nessa hora. I feel so comforted right now. Não me sinto julgada. I don't feel judged. Amém. Amen. Não tive uma semana muito fácil. I did not have an easy week. Amém. Amen. Todos nós All of us, passamos por testes, we go through tests, provações, trials, tentações. temptations. Amém. Amen. A Bíblia diz que de todas elas o Senhor nos livra. And the Bible says that from all of them, Até the da Lord grande delivers us. tribulação que haverá na terra. And even the great tribulation that O will happen Senhor on the nos earth, livra. the Lord will deliver Amém. us. Amen. Ele está conosco. He is with us. Ele disse, olha, você vai passar pelo fogo, He says, listen, you're going to go through the pela fire. água, You're going to go mas through você the não vai water. queimar, But you're not going to você não vai burn. afogar. You're not going to drown. Eu vou estar com você. And I will be with you. O Senhor disse, no mundo você vai passar tribulação, In the word it says, through the world you go mas through você não tribulation. vai estar só. But you will not be Nunca alone. te deixarei. I will never leave Nunca you. te abandonarei. I will never So, forsake nós you. sabemos de toda essa doutrina, o ensino. So we know this doctrine, this Conhecemos a teaching. Bíblia. We know the Bible. Temos fé. We have faith. Vocês estão comigo, igreja? Are you with me, church? E passamos várias vezes, não é verdade? And we go through many times, Mas right? tem aquelas, But there are those. tem aquelas. There are Diz assim, those. what is going on?
doing? You're like, o que está O que é que eu acontecendo? estou passando? What am I going through? Porque Why? o que eu sei, With what I com know, o que eu conheço, with what I know, onde eu estou, where I am, a minha posição, my a position, minha autoridade, my authority, e todas aquelas cobranças estúpidas que a gente nos faz. all of those stupid demands we make of ourselves. Amém? Amen. A única que nós não reconhecemos The only one that we don't recognize é eu sou humana. is that I'm human. Essa é a última. That's the last one. Sabe por quê? You know why? Porque fomos ensinados 'Cause we were taught que isso é fraqueza. That this is weakness, E não é. and it's not. Vulnerabilidade é uma força extraordinária. Vulnerability is an extraordinary strength. Eu não estou bem. I'm not good. Can you help me? Você pode me ajudar? Ah, mas eu não posso fazer isso. Oh, but I can't do Eu tenho that. que usar a máscara. I have to use a mask. Por quê? Because O que é que vão falar? what are they going to O que é say? que eles vão dizer? What are they going to think? Cadê a fé que você prega? Where's the faith that you preach? That is stupidity. Isso é estupidez. Vocês estão comigo? Are you with me? Vulnerabilidade Vulnerability é grandeza, igreja. is greatness, E eu church. tenho aprendido isso desde quando eu preguei domingo. And I've learned this since I preached on Sunday. Eu preguei sobre liberar a grandeza que está dentro de nós. I preached in releasing the greatness inside. Man, eu fui provada nessa palavra essa semana. Man, was I tested on the word this week. Hallelujah. Amém? Amen. Nós sabemos que tudo que sai da nossa boca, We know that everything that comes out of our nós mouths, vamos prestar contas. we will be held E accountable. eu não sei com relação a você, And I don't know in regards to o que you, eu prego, what I preach, o que eu ensino, what I teach, ou o que eu ouço or what I hear no domingo, on Sunday. na segunda já está em prática. On Monday, it's already in practice. É. Yeah. Sabe por que não no you, domingo? You know why not on Sunday? Porque eu saio da igreja, Because I leave the church, vou comer com a família, I go eat with my ou com family, alguém da igreja, or with someone in the e church, vou dormir. and I go to É sleep. meu Shabbat. It's my Shabbat. Eu quero dormir, esse é meu descanso, é dormir. I want to sleep. I want to rest. This is my sleep. I want to rest. Calar a mente. To silence the mind. Amém, Amen. amém, igreja? Amen, church. Se eu vou dormir, So I go to sleep. eu estou dormindo, When I'm sleeping, a única tentação, the only temptation, amém, do amen, diabo, of the devil, ou qualquer coisa que ele traga, or anything he brings, tem que ser em sonho, qual it é? has to be in a dream, right? Quem é que ele vai usar? Não tem ninguém, é só você dormindo ali. Who is he going to use? Because it's only Porque you toda sleeping there. tentação, Because all the temptation, qualquer coisa que ele traga contra você, or anything he comes to bring against you, ele vai usar alguém. he will use someone. Ah, não, ele vai usar a Oh circunstância no, he'll use the circumstances que alguém está envolvido. that someone is involved in. Só quando você está dormindo, não tem ninguém, não tem prova, amém? So when you're sleeping, there's Não no tem test. tentação. There's no temptation. Só então, So that- segunda-feira você acorda, Monday you wake 7 up, horas da manhã o telefone começa. 7 a.m. the phone rings. Man, que semana. Man, what a week. Sabe por quê? Do you know why? Porque eu vou lhe mostrar Because I will show you um segredo que você nunca pode perdê-lo. a secret that you can never lose. Pastora, você já falou isso like 1,000 times. Apostle, você já disse isso 1000 vezes. Mas, But, doesn't matter. não importa. Doesn't matter quantos você conhece, Não importa how much you know, quanto você fala, how much you speak, ou quanto você pratica or how much you practice. sobre todas as coisas. Above all things. Abra, por favor, em Provérbios. Open your Bibles, Põe, please, por to favor, Proverbs. no PowerPoint. Please, on the PowerPoint, Provérbios, please. capítulo 4. Proverbs chapter 4. Por favor, abra sua Bíblia comigo e vamos ler esse texto. Please open your Bibles along with me and É let um us read this segredo que text. você jamais pode perder. It is a secret that you can never lose. E eu quero te ensinar algo nessa manhã. And I would like to teach you something this morning. Uma lição que eu aprendi A lesson that I learned, e eu vou guardar como uma pérola preciosa and I'm going to keepsake this as a para precious nunca pearl esquecer. so that I never forget. Amém? Amen. Provérbios capítulo 4. Proverbs chapter 4. Quando se encontraram, diga amém. How many of you found it? Say amen. Veja o versículo 23. Look at verse 23. Você pode ler, Jéssica? Yes, ma'am. Keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. Amém? Amen. Eu vou ler no português. I will read in E Portuguese. eu gostaria que você traduzisse a minha leitura. Yes, ma'am. Pode ser? Yes. Ok. Sobre tudo ou todas as coisas, Above everything, above all things, sobre tudo ou todas as coisas, above everything or above all things, o que você deve guardar, what you should guard, eu vou ampliar aqui agora. I'm going to amplify, O que você deve proteger, what you should protect, o que você deve cuidar, what you should take o care que of, você deve vigiar, what you should watch o que você over, deve manter, what you should maintain. guarda o teu coração. Guard your heart. Porque do coração Because from the heart que procede as fontes da vida. proceeds the fountains of The life, springs. the springs of Amém? life. Amen? A fonte da vida. The springs of life, Aonde tudo nasce. where everything is Todo born. rio Every river, nasce através de uma fonte, de um spring. it is born, comes from a spring.
Vocês estão comigo? Are you with me? Tem uma nascente There is a spring, onde ele se forma. and then it forms. Onde o início daquilo formou. Where it Então ele originates diz que from. o coração So it says the é heart o início, é essa fonte. is the beginning, is Só the se spring. essa fonte, So if the spring- essa nascente, This well essa nascente spring, The spring. essa nascente The spring não é protegida, is not protected. ela vai formar tudo dali como um rio. It will form everything from Quer there seja as a bom, river, whether it be quer good, seja ruim. whether it be bad. Quando vocês estão aqui ainda, diga amém. How many are here with me? Say Ele amen. disse, guarda essa fonte. He says, protect Guarda this essa spring. nascente. Protect this spring. Estão aqui, diga Are you amém. here? Say amen. Porque a vida, Because life, toda a sua vida, your whole life, deriva, it derives flui, from, originates corre from, flows from dessa nascente. this spring. Quando vocês estão comigo, diga How many amém. are with me? Say amen. Uma semana A week onde eu fui alertada pelo Espírito Santo. where I was alerted by the Holy Spirit. Eu vou ler aqui um pouco do que eu escrevi. I'm going to read a little bit what I Vocês sabem read. que eu não gosto muito, né? Vocês sabem que eu gosto da inspiração. You know that I don't like doing this much. You know A I não like ser que eu esteja inspiration. numa série Unless I'm doing a series ou eu esteja na escola de líderes, or I'm in the school for leaders, discípulos, disciples, ministros. ministers. Aí eu fico presa naquela postilha. And then I am bound to that booklet. Mas eu gosto de ouvir o que o Espírito Santo está falando. But I like to hear what the Holy Spirit is Ué, saying. não é o que a senhora não gosta de dizer? Well, isn't what you like to Não, eu say? gosto de ouvir porque eu também ouço igual a você. No, I like to hear as well because I Primeiro listen pra just mim, like you. First is for depois me, pra nós. then it comes for Isso us. é inspiração. This is E eu inspiration. recebo muito mais do que o que dou. And I receive much more than what I give. Vocês estão comigo? Are you with me? Mas somos atacados todos os dias We are attacked every day por palavras, through words, por pessoas. people. Às vezes não é maldade do coração. Sometimes it's not cruelty in the heart. Às vezes é. Sometimes it is. Nós temos que lidar com pessoas todos os dias. We have to deal with people every day. Amém? Amen. Sensibilidade, Sensitivity, insensibilidade, insensitivity, maturidade, maturity, imaturidade, immaturity, bem, doing good, evilness, evilness, maldade. wickedness. Esse é o ser humano. This is a human being. Quem for perfeito, levante a mão. If you're perfect, lift up your hand. Nós não temos perfeitos, right? We don't have perfect people. Acho que o único homem, não, acho não, Sandra. Não, O Sandra. único homem perfeito que Não. viveu aqui chama-se Cristo, The only Jesus. perfect man that lived here is called Christ, Por que, Jesus. Why? por que a senhora começou com Cristo e não com Jesus? Why did you start with Christ and not Jesus? Foi Cristo, It was Christ, Jesus. Jesus. Amém? Amen. Porque Cristo Because Christ quer dizer ungido de Deus. Means the anointed of God. Even para ser fiel Even to be faithful na sua humanidade, in his humanity, ele precisou da unção. he needed the anointing. Ele precisou dar o Espírito Santo. He needed the Holy Spirit. Vocês estão comigo? Diga amém. Are you with me? Say amen. E o único homem perfeito And the only que perfect não man errou, who didn't make não any caiu, errors, he didn't fall, não pecou, he didn't sin, e mesmo assim and even though sofreu o que ele sofreu pela humanidade. he suffered what he suffered for humanity. Então uma das coisas So one of the things que nós temos que proteger o nosso coração that we must protect our hearts é de expectativas. is from expectations. Vocês estão comigo? Are you with me? Quando você deixa o seu coração When you allow your heart criar expectativas, to create é expectations, uma receita desastrosa para você se ferir. it's a disastrous recipe for you to get hurt. Amém? Amen. Nós temos We have que ter expectativa nas pessoas. To have expectation Of course in que sim. people, of course. Mas temos que cuidar But we have to take o care tamanho dessa expectativa, of the size of o this nível expectation, dessa expectativa, the level of this ou até expectation, mesmo a estupidez da expectativa. or even the stupidity of the expectation. Por que eu falo isso? Why do I say this? Porque são pessoas que têm níveis perto de você Because there are people that have expert levels next to you, e a estupidez é and the stupidity is quando você espera não ser ferido por aqueles que estão mais perto de você. when you expect to not be wounded by those that are closest Mas to Jesus you. foi ferido But Jesus was wounded os que estavam mais perto. Judas beijou no rosto by dele. the ones that were closest to him. Judas kissed his cheek. Pedro Peter negou Jesus 3 vezes. denied Jesus 3 times. Vocês estão comigo? Are you with me? Supomos mais expectativas So we placing more expectations naqueles que estão mais próximos. in those that are O closer marido, to us, the husband, a filha, the daughter, a família. the family. Amém? Amen. Nós colocamos neles primeiro, We place it in them first. depois naqueles amigos mais íntimos, Then in those closer friends. depois naqueles irmãos mais íntimos da igreja. And then those closer intimate brothers. Sempre veja que o que mais diferem são aqueles que estão mais próximos desse círculo, fechados nesse círculo. Do you notice the ones that hurt you the most are the ones that are closest and close in this Amém? circle? Amen? Então é aí onde que nós So there is where we temos que prestar atenção have to pay o attention quanto de expectativa nós colocamos sobre essas pessoas. with how much expectation we place on people. Sabe por
quê? You know why? Porque vão errar. Because they will mess up. São humanos. They're human. E eu tenho certeza And I'm sure que não é maldade. that is not wickedness. Aí não. There now. Se estão nesse círculo, If they're in this é circle, porque são íntimos. it's because they're E se intimate. são íntimos, If they're é intimate, porque você os conhece. it's because you know them. Então jamais So never será maldade. it will be wickedness. Amém, igreja? Amen. Será maldade. It will be Mas cruelty. por que te fere tanto? But why do they hurt you so Por que much? que aquilo Why does that fere você? hurt you? Sabe por quê? You know why? Porque nós temos que proteger o coração. Because we have to protect our hearts. É esse coração It is this heart que não pode de jeito nenhum ser negligenciado. that cannot, absolutely not be neglected. Nunca negligenciado. Never neglected. O que isso quer dizer? What does this mean? Que todos os dias That every day eu preciso me apresentar diante do I papai. need to present myself before Daddy. Yes, ele está Sim. dentro de você. He's inside of you. Yes. Sim. Você sabe que isso é uma linguagem figurada. You know this is figurative language. Eu vou apresentar diante do papai. I present myself E a before primeira Daddy. coisa que eu faço é o quê? The first thing I do O is, que é que devo fazer, igreja? What should I do, Guardar church? o coração. Guard the heart. Senhor, visita meu Lord, coração. visit my heart. Vê se há aqui algum caminho See if mau. there's any wicked Vê se há way. falta de See if perdão. there's lack of Vê forgiveness. se há uma expectativa See, irreal. is there an unrealistic expectation? Senhor, Lord, guarda meu coração. guard my heart. Cobre com teu sangue. Cover it with your que, blood. que eu veja como o Senhor vê. may I see how you see Porque eu Jesus. vejo a aparência. Because I see O Senhor vê o que appearances. está dentro. Lord, you see what's Senhor, inside. me faz Lord, amar como o Senhor ama. let me love as you Que ainda que love. batam no lado, That if they slap on one eu vou side, dar o outro. I'll turn the other Senhor, cheek. Lord, selar o coração. seal the heart. Amém. Amen. E um dos maiores erros And one of the biggest que mistakes nós líderes cometemos that we leaders é commit dar demais is to give too e much esquecer de nós. and forget about us. E não pense que isso é altruísta. And do not think this is altruistic. Não, isso é estupidez. Absolutely not. No. This is stupidity. Não tem nenhuma grandeza nisso. There's no greatness in É that. estupidez. It is foolishness. Por quê? Why? Porque como você vai amar o próximo Because how are you going to love de your forma neighbor correta in the right se não way se amar primeiro? if you don't love yourself Como first? você vai servir, How will you serve, orar, pray, amar, love, libertar, deliver, cuidar de outros, take care of quando others, você está um mess? when you are a mess? É estupidez. That's foolishness. Tem nada de altruísmo. There's nothing altruistic there. Vocês estão comigo? Diga Are you amém. with me? Say amen. Só foi uma semana de muitas realizações. So it was a week of a lot of Eu até realizations. pensei que essa semana era a semana da ceia. I even thought that this week was Eu communion. digo, acho que Deus está limpando porque eu vou para o altar e devo estar em pecado. I said, I believe God is cleansing me. I'm going to go to the altar. I Não, must mas be a in ceia é sin. semana que vem. No, but communion Eu is disse- next week. E eu fiquei quietinha. So then I stood still. Parei. I stopped. Eu disse, papai, o que está I acontecendo? said, Daddy, what is happening? O que foi isso hoje? What was this today? E eu espero que eu não te escandalize, mas se eu te escandalizar, I'm sorry. And I- Adiantado, eu te peço perdão adiantado. I hope I don't scandalize you, but if I do scandalize you, I'm going to ask for sorry, Vocês say sabem- sorry in the vocês beginning. sabem que eu amo in advance. documentário. You know, I love documentaries. Os documentários que eu gosto são sempre história real, In the documentaries that I watch are always true stories, história em geral. history in general. Amém? Amen. Nessa área. In this Ou area. criminologia. Or criminology. Sempre nessa área. Always in this area. E no meu dia off, segunda-feira, And on my day off Monday, eu liguei a televisão, eu estava fazendo alguns assuntos domésticos. I turned on the TV. I was doing some domestic duties. Amém? Amen. E liguei no app da Hulu. And I put on the Hulu app. E você sabe que sempre que tem coisas novas, eles fazem aquelas propagandas, não é isso? And you know that when they have new shows, they do De these algo commercials, novo que right? entrou. Something new that came in. Aí eu vi assim, So then I saw, não sei se você já viu isso. I don't know if you've seen É um this. episódio só, bem curtinho. it's a very short episode. Uma entrevista, by the way. Interview, by E the tá way. assim, And it's rivals, Rivals. amigos, friends, icons. icons. Aí é uma história, é uma entrevista com Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger. And it's an interview with Sylvester Stallone and Arnold Schwarzenegger. Ah, mas a gente tá falando de Jesus. Oh, but we're talking Jesus. Eu vou voltar, I promise. I'm going to go back, eu prometo. Amém? Amen. Deixa eu lhe explicar algo. Let me explain something. Enquanto eu estou assistindo, por que me chamou a atenção? Why did it call my attention? Porque a minha meus anos de adolescência, My teenage years, juventude, my young adult years, maturidade, my mature fase years, adulta, my adult foi tudo na age década dos 80. was all during the 80s. Amém? Eu Amen. nasci em 67. I was born in 67. Quando vocês estão comigo? Are you with me? Quando entrou os 80, When the 80s eu came estava in, ainda adolescente. I was still a teenager. Amém? Amen. Conheci o meu ex-marido, eu sou casada pela segunda vez. I met Shocked. my ex-husband. I met her for the second time. Tá O meu, chocado? o meu netinho mais velho, no dia que escutou isso, depois se cresceu,
que ter escutado todo o tempo. My eldest grandson, after he heard this, he grew up all this time. Que eu fui divorciada. I was divorced. E que eu casei com o avô And dele. then I married his grandpa. E ele abriu os olhos que ele tem um olhinho puxadinho. He opened his eyes. He has Tá ali atrás, tiny eyes like escondidinho. this. He's there Ele é hiding. um hominho agora, fez esse mês He's a little man now. 15 anos. 15 years old this Certo? month. Olha right? só, tem um Look at neto de this. 15 anos. I have a E ele 15-year-old tem um olhinho grandson. puxadinho. And his eyes are a little squinted Depois like ele veio a this. mim, He vovó. come to me, vovó. Abriu o olho e fez. He opened his eyes. Você foi divorciada? You were divorced? Como se fosse o maior pecado do mundo. As if it was the biggest sin in the Porque na world. mente dele, It's in his a mind. vovó é perfeita, né? Grandma's perfect, right? Casado uma vez só. Married just once. Amém? Amen. Os filhos. The children. Aí eu fiz assim, And I yes. said, yes. Vovó foi. Yes, grandma Quando vovó was. era cuco. When vovó estava cuckoo. Depois de Jesus, que vovó ficou isso aqui que você vê. And then after Jesus, you see what you see grandma became Amém? this. Amen? Só aí o que acontece. What happened? Entrei nos 80. In the 80s, I went in. Nos 80, In the nessa 80s, década, in this decade, foi quando eu was saí when da I adolescência, Left my teenage years. entrei na fase de juventude, I entered to the young adult conheci age. meu ex-marido, I met my ex-husband. namoramos, We casamos, dated, we got married. tivemos 2 filhos, We had 2 kids. onde eu tive minha primeira filha em 86, Where I had my first daughter at 86. Jaise, Jace. tudo isso na década de 80. All of this throughout the 80s. Amém? Amen. Mas também cresci. I also grew up. Eu não tinha Jesus, of course. I didn't have Jesus. Nada de errado, I'm Nothing sorry. wrong with that. Mas olha pra mim, olha Look pra at me, mim. look at me, look at Eu me. cresci I grew up assistindo Rambo. watching Rambo. Rock 1, 2, 3 e todos os números. Rocky 1, 2, 3, and all the rest. Dum, 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 dum. I'll be back, Terminator. No, I'll be back. Terminator. Amém? Eu Amen. cresci com esses I grew filmes. up with these movies. Eram os icons da They época. were the icons of the time. Fortes. Strong. Sabe aquele tipo, um homem contra o mundo inteiro. You know that man going against the whole world. Só ali me deu o quê? Me deu nostalgia. So then I became nostalgic. Eu fui assistir. I watched it. E ali você vê Then you eles see. contando como que eles eram rivais. They were telling the story how they were rivals. Se nesse filme eu matei 27, If in this movie I killed 27, eu tenho que superar e matar 32. I have to make a better movie, Aí kill eu matei 32. 80, Then I killed 80. aí ele tem que matar 87. Then he has to kill Aí 87. você mata com uma metralhadora, Then you kill with machine gun. então eu tenho que usar a bazuca. So then I have to use a bazooka. Se você usou aquele canhão, If you use that cannon, eu quero aquele que está no helicóptero. I want the one on the Ele helicopter. disse que eles eram They rivais. said they were rivals. Um ajudou o outro na competição. One helped the other in the competition Até que se tornaram amigos. until they became friends. Mas teve algo nesse documentário que me chamou a atenção. But there was something in this Porque documentary olha that pra caught mim. my attention. Look Porque at me. icons. Why icons? Porque vejam o sucesso, Because you see the os success, filmes, the movies, os clássicos que são hoje. the classics A they are era today. The era. foi a era de ações no cinema. It was the action era in the Amém? movies. Antes eram os amen? cavalos. Before were horses, Texas, pew pew. Parecia mais Wild West. a bala parecia ping-pong. Toin, 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 toin. The bullets sounded more like Amém? ping pong. They're like ping, Com ping, os ping. filmes deles eram mais believable, right? With their movies, it was some more A much gente believable. acreditava, aliás, eram uns monstros, mas um monstro de We homem. believe because they were like those Ou monster quando eles men. pegavam aquelas armazinhas, porque você segura um revólver que vai dar já deram um tiro alguma vez? Has anyone ever shot a gun before? Não em ninguém, gente. Eu tô No, falando not lá. at anyone. I'm saying in the shooting range. Você paga pra. You Você pay, já all right? deu. Have you ever shot a Você gun? tem que segurar a arma com uma técnica. You have to hold the gun Porque with ela a technique. vai- Because then it'll E você vai kick atirar pra back, cima. and then you'll shoot up. Amém? Amen. É aquela armazinha. It's the little Aí você vê o handgun. Terminador. Tum, 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 And you tum. see the Terminator. Ele tá com uma arma desse tamanho, que And eu não he sei nem o que é has aquilo. a huge machine gun E ele this tira size. daqui And he takes com it uma from mão here só. with one E faz hand. assim, e ela trigger And rapidinho. then he hits the trigger. That's muito sexy. And that's sexy, okay? Que força que tinham aqueles homens. What strength those men Amém? had. Uma Amen? era que eles criaram. It's an era they created. Quando vocês estão comigo, How diga many are with amém. me? Say A amen. fantasia de todo adolescente, by the way. It was the fantasy of every teenager, by the Tudo way. isso sem Jesus, At jovens. least in Jesus, young adults. Sem Jesus. Without Jesus. Amém? Amen. So aqui está. Here it is. Mas teve uma hora. But there was a Olha para time. mim. Look at me. Hora da realidade. Time for reality. Sabe o reality check? Sabe, cheque da realidade. O entrevistador disse: The interviewer said, posso ser psicológico agora? can I be psychological now? Ou seja, as perguntas que iam fazer eram Or the Brain. questions he did was o a cérebro. mexer com o cérebro. To mess with the brain.
Amém? Para Amen. eles prestarem atenção na resposta. For them to pay attention in the answer. So aqui, So here, ele entrou em algumas perguntas, he went in some questions. mas uma das respostas, Well, one of the answers, o primeiro que deu foi Sylvester Stallone, the first was Sylvester que Stallone. ele é conhecido no meio deles como Sly. He's known in their midst as Sly. Amém? Amen. So, Sly foi o primeiro que deu a resposta. So Sly was the one that answered first. E ele disse assim, He said, não pensem do not think que porque nós somos ou mostramos aqueles homens fortes, that because we appear to be those por causa strong do men, nosso corpo, fisicalidade, because of our physical bodies, os filmes que nós or fazíamos, the movies that we did, ou aquilo que nós aparentamos e vendemos, or what we appear and sell, que as coisas não nos machuquem. that things do not hurt us. Ele diz assim, He said, nós we somos homens ultrassensíveis. Are ultra sensitive men. Por exemplo, For example, o criticismo que fazem a nós, the criticism they make ou que against fizeram us, aos nossos or filmes, they did of our movies, quase nos destruíram. it almost destroyed us. Ele disse, eu não concordo He says, I don't agree com isso que dizem, o que não te mata te faz mais forte. in what they say that what doesn't kill you makes you O que stronger. esses dois ícones discordaram? What these two icons, they disagree. Amém? Amen? Mas Sly falou, What Sly said, preste atenção, pay attention. na minha opinião, In my o que opinion, te mata, te mata. what kills you, kills you. Eu poderia I could ter have tirado a minha vida. had lost my life. Eu sou um homem emocional. E ele começa a embargar a voz. I'm an emotional man, and you see him choking up a E ele little disse, bit. isso me feria. It says, this would hurt Eu olho me. e faço, I'm uau, like, whoa, ser humano. human. Icon. Icons. Ser humano, igreja. Humans, church. Forte. Strong. Você sabia que nos filmes dele não tinha dublê? Their movies, they didn't have Stuntman. Amém? Amen. Eles não tinham dublês. They didn't have stuntmen Porque eles eram muito grandes. because they were way too Os big. dublês eram magrinhos. And the stuntmen were too skinny. Então, ele, em Rocky, So Rocky, ele passou 9 dias hospitalizado por causa de um soco. he was hospitalized for 9 days because of a punch. Fortes, Strong, mas sensíveis. but sensitive. Sobretudo, Above o everything que a gente tem que guardar What we need to é guard guardar essa fonte, igreja. is guard the spring. Isso machuca fácil. This hurts very easily. É com essa sensibilidade que nós contactamos Deus. It's with this sensitivity that we Nós não contact podemos God. perder essa We sensibilidade. cannot lose the sensitivity. Nós não podemos perder e ser grandes homens fortes e não serem sensíveis e chorar na presença de Deus. We cannot be these big, great, strong men and not be sensitive and cry Agora before the presence of precisamos God. guardar. Now we need to protect. Amém. Amen. Por isso eu quero lhe falar algo agora que estamos terminando daqui a pouquinho. And that's why I want to say something. We're wrapping up here in a little Diga bit. comigo, atitude. Say with me, attitude. Eu gostaria de ter tempo para fazer uma série. I wish I had time to bring a series. Quando a minha filha entrou na adolescência, Jaize, When my daughter became a teenager, que Jay, está super grávida do quarto filho, who is super pregnant with her 4th eu vou child, para o meu 6º neto. I'm going to my 6th grandchild. Tomara que o meu filho Jorginho tenha mais um e vira 7, o número perfeito. I hope my son George has one more and then becomes 7, the perfect number. Amém. Amen. Ela entrou numa adolescência um pouco turbulenta. She went into a little bit of a turbulent Vem teenage aqui, minha years. filha. Stand up here, my daughter. Vem aqui. Come, Vem daughter, aqui. come. Olha essa menina. Look at this girl. Deixa eu mostrar essa guria. Let me show you off this girl. Ela não é linda? Isn't she beautiful? Eu olho essa guria e faço good job, Sandra. I look at this girl, I'm like, bem feito, Sandra, bem feito. É minha versão melhorada, igreja. She's my improved version. Amém. Amém. Linda, maravilhosa. Beautiful, gorgeous. Senta, filha. Sit down. Mas deixa eu lhe dizer algo. But let me tell you something. Quando ela entrou na adolescência, When she became a o teenager, rosto dela rompeu de acne. her face broke out in I acne. mean, badly. Muito, muito mal. Daquela de uma acne sobre uma acne sobre uma acne formar um vulcão. There was one acne upon another pimple, and it formed a volcano. Vocês estão me entendendo? You understand me? Deixa eu lhe dizer isso. Let me tell you this. Os dentes dela Her teeth resolveram decided apoiar-se um no outro to lean on each other e dizer, nós precisamos um do outro. and say, we need each other. E um foi empurrando o outro, que foi empurrando o outro, porque eram grandes e ela ficou dentuça. And then the other started pulling on the other, pulling on the other, pulling on the other, and they were big. Eles It foram became se big juntando teeth. em tamanha unidade. They gathered with such unity, Amém. amen, Que saiu para fora. that it just came out, stuck out.
Então a minha filha So my daughter- chorava e dizia, eu sou feia. She would cry, I'm ugly. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama do meu amor, ninguém vai me querer na No one vida. loves me, no one wants me, no one calls me love, no one's going to want me alive. Como mostrar a minha filha que aquilo era só uma fase? How was I supposed to show my daughter that was only a phase? Que tinha uma beleza por trás dela que estava para sair a qualquer momento. That there was a beauty behind her that was about to come out at Só any moment. colocamos aparelho nos seus dentes. So they would put braces on her teeth. Tratamos com dermatologia a sua pele. We had her skin treated with a dermatologist. Mas esse foi um estrago tão grande But this was such a que a great minha damage filha entrou os dentes that my daughter, her teeth came in, e ela não queria sorrir. and she didn't want to smile Porque agora anymore. ela dizia, meu sorriso agora ficou de cavalo. And she says, oh, my smile now looks like a horse. Não era, No, it wasn't. mas entrou. But it entered. Eu não sei se ela sofria bullying na I don't know escola. if she was bullied at school. Ela toda a vida foi caladinha. She was always very Nunca me quiet. deu trabalho para nada. She never gave me a hard time for anything. Vocês estão comigo, You're with igreja? me, church. Mas ela não se achava bonita. But she didn't think she was beautiful. E ela, quando se arrumava, And when she would get ela dressed tem esse up, cabelo de Pocahontas, a gente chama ela de Pocahontas. she has this Pocahontas hair. We call her Ela Pocahontas. se arrumava, She would get dressed. linda, ia adorar na igreja, cantar o louvor. Gorgeous, beautiful, go sing in the church. Maravilhosa. In the worship, wonderful. Mas ela era assim. But she would do this. E um dia eu disse assim, filha, você precisa consertar a sua atitude. And Você one lembra disso? day I went to her, I said, daughter, you need Eu to disse, fix your attitude. você vai ler esse livro aqui. Ó. I told her, you're going to read this book. E eu passei esse livro para ela. And I had her read this book. Atitude é o seu pincel. Attitude is your paintbrush. Sabe por quê? You know why? Porque a vida é uma canva. Because life is a canvas. E todos os dias, And every day, toda circunstância, every circumstance, é uma canva vazia. it's an empty blank Branca. canvas. White. Pronta para você pintar o que você quiser. Ready for you to paint whatever you want. Você pode pintar uma fazenda, You can paint a farm. você pode pintar uma You igreja, can paint a church. você pode pintar um You jardim, can paint a garden. você pode pintar um animal, You can paint an você animal. pode pintar uma pessoa, You can paint a person. você pode pintar You Jesus, can paint você Jesus. pode imaginar o que você quiser. Isso é o poder que Deus nos deu. You can imagine whatever you want. This is the power that God É gave o poder us. da sua imaginação, It is the power of da your sua imagination, visualização. of your visualization. O que você vê What you see, vai sair nessa canva. it will come out on this canvas. Ninguém No one está vendo is o seeing que tem na canva what's on the até canvas você pôr, until até you você pintar paint it. o que você vê. What you see. Só nós sabemos que a atitude So we know that é attitude esse pincel. is this paintbrush. A vida vai mostrar uma canva a cada dia. Life will show you a canvas every day. O marido que lhe abandonou por outra mulher. The husband that left you for another woman. Isso é uma canva. That's a canvas. Um amigo que lhe traiu. A friend that betrayed Isso é you. uma canva. That's a canvas. Vocês estão comigo? Are you with me? Fofoca que disseram a seu respeito. Gossip they said about Não you. é verdade. It's not true. É uma It's canva. a canvas. Agora, como que eu pinto essa Now canva? how do I paint this canvas? Com minha atitude. With my attitude. Vocês estão entendendo? Do you understand this? As pessoas podem ver essa canva. People can see this canvas. Um cemitério, A cemetery, uma cova, a cave, um céu negro, black skies, um corpo deitado. a body laying E quando alguém down. perguntar, And when someone asks, nossa, que pintura tão triste. what a sad O painting. que você está pintando? What are you painting? O futuro de todos nós. Our future, all of our future. O futuro de todos nós. Everyone's future. Por quê? Why? Porque essa é a sua canva. Because that's your canvas. Essa é a sua perspectiva. That's your E a perspective. atitude vai sair ali. And the attitude will Então come out todos there. vão ver So all will que você see só vê that you only see morte no futuro. death in the future. Mas alguém But someone pode aproveitar could take e advantage. quando olhar essa canva, And when they look at this depois de canvas, uma traição, after depois betrayal, de uma dor, after depois de um pain, abandono, after abandonment, depois de tudo que você perdeu, after everything you ou lost, sofreu, or suffered, ou está sentindo, or you're feeling, eles vão olhar they will look e ver and see uma caterpillar and see a caterpillar, passeando no jardim, lagarta, traveling in the garden, subindo numa árvore, going up a tree, pendurada no cocum, hanging in a cocoon, e depois saindo e voando, and then coming out and e com flying todas as cores. with all the colors. E alguém dizer, nossa, mas que lindo esse processo da vida. And someone come and say, look how beautiful this Pois é, meu process of amigo, eu life. estou no cocum. Well, yes, my friend, I'm in the Mas cocoon. esse aqui é meu destino, olha só as But look cores. at my destiny. Look at the colors. You see that? É você que pinta a canva. You paint your canvas. Agora, deixa eu lhe dizer algo tremendo hoje. Eu queria que você guardasse no seu coração. Now let me tell you something tremendous. I would like for you to guard this in your heart. Sabe o que eu queria que você guardasse no seu coração? Do you know what I would like for you to guard in your De heart? que atitude That attitude é algo que está
absolutamente no seu controle. is something that is absolutely in your control. Ninguém, No one nem Deus, Not even God. tem controle sobre a sua atitude. has control over your attitude. É absolutamente seu controle. It is absolutely in your control. Você determina que a atitude vai mostrar naquela Canva. You determine what attitude will display on that canvas. Quantos estão comigo? Wonder with me. Vocês estão aprendendo algo nessa manhã? Are you learning something this Deus morning? está falando com você. God is speaking to you. Que atitude você vai pintar naquela Canva? What attitude you will paint on the Como canvas? que eu vou responder ali? How will I Eu vou lhe respond dizer there? uma coisa, Deus visitou a fonte da vida no meu coração. Let me tell you something. God visited the spring E of ele life disse, in my heart. What are you doing? Ele me disse, o que você está fazendo? Que Canva você está pintando? What canvas are you painting? You know better. Você sabe melhor. Por que você está aí, filha? Why are you there, my daughter? Vocês estão comigo? Are you with me? Que Canva What canvas as pessoas vão ver? will people see? Você pode sair mais forte You can come out ou stronger, você pode sair fraca. or you can come out weak. Me ajuda e socorro. Help O que me. não é problema pedir, Well, it's not a problem mas não asking, vencer a luta. but not overcome the battle. Quando vocês estão comigo? Are you with me? Sabe por quê, igreja? You know why, church? Olha para mim. Look at me. O que é atitude? What is attitude? Muitas vezes, Many times- nós estamos justificando, diga, eu sou responsável. We're justified say, I am Eu responsible. queria que você dissesse isso com mais convicção. And I would like for you to say this with conviction. Não me repita, diga mais uma vez. Don't repeat me, say it again. Nós temos que assumir isso. We have to assume this. Minha vida, My life, como eu respondo à vida, How I respond to é life minha is my responsabilidade. responsibility. A criança não tem responsabilidade. The child does not have Porque ela não tem, responsibility. todavia, senso que chamamos de juízo. They don't have sense, which we call judgment. Amém? Amen? Quantos estão comigo? How many are with Mas me? você sabe o que acontece? But you know what happens? Quando você é adulto, When you're an adult, você tem que deixar as coisas de menino. You have to leave the childish things Não behind. combina 30 anos estar chupando chupeta e cheirando paninho para confortar. It doesn't make sense. You're 30 years old. You're using a pacifier. You're smelling your baby blanket to comfort yourself. Estão aqui? Are you here? Não! No. Chupar o dedo. To suck your E thumb. dizer, mamãe, You say, "Mama, meia-noite. midnight. Eu sujei a fralda, você pode trocar. I got my diapers dirty. Can you Você change tem me? 30 anos. You're 30 years Se esse for o old. caso, If this is the case, then then preste atenção. Pay attention. Se esse é o caso, If this is the você case, não tem o seu juízo. you do not have Você a right é sense of mind. algo que chama enfermo. You are something which we call É a sick. única situação. The only situation. Fora isso, Outside of this, você é responsável pelas suas próprias escolhas, You are responsible for your seus próprios choices, erros for your own e mistakes, por limpar a sua própria caca. and to clean your own caca. Não diga eu errei, Don't say I messed up. eu mostrei essa atitude I show this attitude por causa dele, because of him. por causa dela, Because of her. por causa do que você disse, Because of what you por causa said. do que você fez, Because of what you did. por causa do que você deixou de Because fazer. of what you didn't do. É minha It is responsabilidade. my responsibility. A minha resposta My answer não está em seu controle. is not in your control. O que eu decido fazer com aquilo What I decide to não do with está that em seu controle. It's not in your control. Nós temos que sair We have to get dessa out meninice. From this childishness. É tempo de crescer, It's time to grow up, assumir os erros to assume your e fazer mistakes, as mudanças. and make E changes, dizer, and say, que Canva que eu estou pintando? what canvas am I painting? O que é que o povo está olhando quando me vê? What are people seeing O when que é they que eles see estão me? admirando quando me vê? What are they admiring when they see me? Vocês estão comigo? Are Diga you with me? amém. Say amen. O que é atitude? What is attitude? Olha para mim. Look at me. Atitude não é uma ação. Attitude is not an action. Estão comigo? Diga amém. Are you with me? Say amen. Atitude não é uma ação. Is not an action. Atitude é uma disposição interior. Attitude is an inner willingness. É algo invisível. It's something invisible. Como nós vemos a sua atitude? How do we see your attitude? Nas suas ações. Based on your actions. Nas suas palavras. Based on your Do words. lado de fora. On the outside. Então essa ação, So this action, essas palavras, these words, vai mostrar a disposição que está o seu coração. will show the willingness in your heart. Como você se sente por dentro. How you feel inside. Como que você pensa por dentro. How you think inside. Quem você de verdade é por dentro. Who you truly are inside.
Amém? Amen. Atitude Attitude é o maior segredo do sucesso. Is the biggest secret to success. Não estão comigo mais. Oh, you're no longer with Um me. pouquinho mais forte. Yes, ma'am. Atitude Attitude é um tremendo segredo do sucesso. is a tremendous secret to É success. uma chave. It's a key. Sabe por quê? You know why? Porque, por exemplo, Because, for example, vamos dizer que você tem uma atitude de perseverança. let's say you have a persevering Você attitude. cultivou. You cultivated. Diga comigo, cultivei. Say it with me. I Sabe por cultivated. quê? You know why? Você não nasce perseverante. Because you're not born persevering. Pelo contrário, quando você sai da barriga da sua mãe, On the contrary, when you come out of your mom's você belly, sente frio. you feel cold. Você saiu do conforto. You left comfort. E se você é forte e não chora, And if you're strong, you don't o médico cry. dá um bombom no seu behind. The doctor will slap your E behind. você chora. Then you'll cry. Você já nasce sabendo que a vida não é fácil. You're already born knowing that life isn't easy. Alguém vai bater no seu behind. Someone is going to slap your behind. Vocês estão comigo? Are you Diga with me? Say amém. amen. Não importa se você tem 50 anos, eles vão bater no seu behind. Don't Hey. wave me. Doesn't matter if you're 50 years old, don't worry, they're going to slap your behind. Vocês estão Are comigo? you with me? Só aqui está, olha para Here mim. it is, look at me. Atitude Attitude é uma decisão. is a decision. Atitude Attitude é uma is escolha. a choice. Não é uma ação. It's not an action. Amém? Amen. Existem várias leis no universo. There are many laws in the universe. A lei da gravidade. The law of gravity. Tudo que sobe, Everything goes up, desce. must come down. A lei da fazenda. The farming Tudo que land. planta, Everything you reap, so colhe. you reap, Não é verdade? right? A lei da ação e reação. The law of action and reaction. Toda ação Every action, tem uma reação. there's a reaction. Amém? Amen. Existe também a lei do oposto. There's also the law of opposites. A lei do oposto. The law of opposites. Bem, Good, mal. evil. Amém? Bom, Good, ruim. bad. Quantos estão comigo? Diga amém. Remember when they say amen? Alto, Tall, baixo. short, Branco, white, preto. black, Dentro, in, fora. out. Sempre tem o oposto de algo, sim ou não? There's always an opposite Se to something. existe algo, If there's something, existe um oposto. there's an opposite. Quantos estão comigo? Diga Remember when amém. they say amen? Só aqui está. Here it is. Por que não cultivamos, desenvolvemos uma atitude Why do not we cultivate or develop an de attitude maturidade, of maturity, de entendimento, of understanding, de autocontrole, of self-control, de que tudo ruim tem algo bom, gente? that in everything bad there's something good? Não, No. não me entenderam. You didn't understand. Tudo, olha, em todo ruim, In every em bad, todo mal, in every evil, existe algo bom. there is something good. Por quê? Why? Que é a lei do oposto. Because the law of opposites. Você não tem ideia. You have no idea. Parece que o Senhor me abandonou essa semana. It's like the Lord abandoned me Tudo this na minha week. semana deu errado. Everything in my week Você não tem didn't ideia do work que out. aconteceu. You have no idea what happened. Estava dirigindo a I 95. was driving on 95. Meu carro quebrou. My car broke down Completamente. completely. Era 100 degrees Fahrenheit. It was 100 degrees Fahrenheit. Vocês estão aqui, igreja? Are you here, church? Atrasadíssimo para os trabalhos. Super late to work. Ninguém atendia o telefone. No one answered their E phone. para completar, o telefone morre. And then at the end of it De all, the tanto que eu phone dies. tento. It's how much I Sabe tried. aquele dia? You know that kind of Parece day? que o Senhor virou as costas. It's like the Lord turned his back from Ui, me. parece que hell break loose. Parece que o inferno se abriu. Tudo ruim Everything bad, tem algo bom. there's something good. Só com que atitude So with what você vai attitude pintar essa canva? are you going to paint this canvas? Senhor, Lord, não estou vendo. I'm not seeing. Não estou percebendo. I'm not perceiving. O que eu posso tirar? O que é que eu tenho de bom aqui? What can I extract from this? What No good que do I essa have here? lição What is this lesson pode me ensinar algo bom? teaching me something good? Essa é a lei do oposto. It's the law of opposites. Estão comigo? Diga Are you amém. going to say amen? Sabe o que isso Do you know what significa? this means? Que That você, you, se você é negativo, if you're negative, vou lá person, dizer, se você reclamar, if you complain, você está certo. you are right. Se você agradecer, If you thank, você está certo. you are right. A vida sempre Life always vai justificar os seus meios. will justify its means. Sempre. Always. É sua responsabilidade. It is your É responsibility. minha It's responsabilidade. my A responsibility. minha resposta. My response. Como eu vou pintar essa How I'm canva? going to paint this canvas. Você não pode convencer alguém. You cannot convince someone Sua atitude está negativa. your attitude is Sua negative. atitude está errada. Your attitude is wrong. Sabe o que, é que a pessoa com uma atitude assim faz? You know a person with this attitude does. Principalmente se ela não cultivou uma atitude de humildade. Especially if they did not cultivate an attitude of humility. É orgulhoso, largue para
pavão, They're prideful like peacocks. ele vai dizer, They'll não me say, julgue, Don't judge você não me. sabe You don't know o que eu passei. what I went through. Eles vão rebater de volta. They're going to hit E de back forma agressiva, protetiva. in a self-defensive, protective Por manner. quê? Why? Porque não querem ver o bom no meio do ruim. Because they don't want to see the good in the midst of the Não bad. tem uma atitude de humildade. There's not an attitude of humility. Vocês estão Are comigo? you with me? Amém? Amen. E essa é uma das atitudes que eu queria ministrar hoje. And this is one of the attitudes I want to minister Nesse today. livro, In this book que eu pedi para minha filha ler, that I asked my daughter to read. amém? Amen. Ele trabalha com He works with várias atitudes. many attitudes. Muito bom líder, muito bom livro. Very good book. Amém? Amen. Tem outro livro também de acho que é Jane Keller, eu não sei o nome dele. There's another book I believe from James Keller. I don't know his name. Attitude is everything. That says atitude é tudo. Mas o meu favorito, tem vários, But ok? my favorite, there are Mas o many. meu favorito My favorite é a atitude do vencedor de John Maxwell. is The Attitude of an Overcomer by John Maxwell. O winner attitude. Winner's attitude. Vocês estão comigo? Are you with me? Por que que eu leio? Por que que Deus sempre está me levando de volta a essa base? Why do I always read? Why is God always taking me back to this foundation? Amém? Amen. Como humanos, As nós humans, nos desviamos. we go wayward. Mas se seu coração tem uma atitude humilde, But if your heart is humble ele sempre vai te puxar de volta e você vai dizer, yes, sir. and has a humble attitude, He will always pull you back and you'll be like, sí, Señor. Amém? Amen. Sim, It tenham says, entre vós, Have in you, ou tenham em vós, or have in you, em vós, in you, dentro de vós. inside of you. Filipenses, Philippians, capítulo 2, versículo 5. chapter 2, verse 5. Amém? Amen. Diz assim, It says, tenham em vós have in you a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. the same attitude that was in Christ Jesus. Ok? Vamos lá na minha tradução. My translation. Tende em vós, Have in you, dentro de vós, inside of you, a mesma atitude the same attitude que houve em Cristo Jesus. that was in Christ Jesus. Que mesmo quando sendo Senhor, That even though being Lord, assumiu a posição de servo. He assumed the position of servant, A posição de homem. the position of man. O Senhor Being Lord, assumiu a posição de homem. He assumed E the como, position of man. e como And homem, as a man, assumiu a posição de servo. He assumed the position of servant. O ponto é The point o quanto is que Jesus sempre estava se humilhando. how much Jesus was always humbling Himself. E a Bíblia diz que por causa dessa humildade, And the Bible says because of this dessa humility, humilhação, this humiliation, Deus lhe deu um nome God gave Him a name tão superior that is so superior que não há outro nome. that there is no other name. Outro nome. No other name. Nenhum outro nome. No No other céu, name. In heaven, na terra, on the earth, debaixo da and terra. under the earth. Amém? Amen. A palavra de Deus diz: The word of the Lord says, Deus God rejeita o soberbo e rejects orgulhoso. the prideful and the stiff-necked. Deus God rejeita rejects o soberbo e orgulhoso, The prideful and the mas Ele stubborn, dá graça but He aos gives humildes. grace to the humble. Quantos estão comigo? How many are with me? Ser vulnerável, To be vulnerable, aprender, to learn, pedir ajuda, ask for help, ouvir, hear, ouça sua esposa, listen to your wife, ouça seu marido, mulher, listen to your husband, women, ouça um ao outro. listen to each Peça other, ajuda. ask for help. Essa é uma atitude que deve ser cultivada, que está rara no meio do povo de Deus. This is an attitude that should be cultivated that is rare in the people of God. Vocês estão comigo? Are you with me? Está raro encontrar pessoas humildes hoje. It is very rare to encounter humble people A today. competição está grande. The competition is Para way too quem great. lidera, For those that lead, Quem aparece, for those that appear, quem tem sucesso. those that have E nós success. estamos, não há diferença entre nós e o mundo, And igreja. there's no difference between us and the world, church. Quantos estão comigo How many are with ainda? me? Say amen. My God. So, atitude. So attitude, Quantos estão aqui ainda? when you're here. Vou falar de uma atitude agora, nós já estamos terminando. I'm going to talk about an attitude today and I'm wrapping up. Vocês estão com fome? Are you hungry? Okay. Thank you pela verdade. Thank you for your truth, Amém. Por me deixar assim um pouquinho mais constrangida. for making me feel a little bit more uncomfortable. Embora que eu estou saindo daqui, eu vou direto para uma celebração. And leaving here, I'm going straight to a celebration. Esse mês é um mês muito interessante na família. This is a very interesting month for the family. Abril April. é aniversário do meu neto Ryan. It's my grandson's birthday. No outro dia, meu genro Ronaldo. The next day, my son-in-law Ronaldo. A semana anterior foi do Eduardo Cunhado. The week before was my brother-in-law Eduardo. E logo depois da Laura sobrinha, And shortly was Laura, my niece, que está aqui. who is here.
E hoje é do cunhado Abraão. And today is the brother-in-law, Então a Abraham. gente vai juntar todo mundo num bolo só, So né? we're going to gather everyone one cake, right? Amém, um bolo Amen. só. One cake. Nós vamos celebrar todo mundo no pacote. So we're going to celebrate everyone in the package. Daqui a pouco nós In a vamos little bit, comer. we're going to eat. Mas eu quero falar algo rapidinho. But I want to share something quickly. Pode ser, igreja? Can we do that, church? Quando estão comigo, diga Everybody with amém. me, say amen. Vou lhe dar um outro segredo. I'm going to give you another secret. Um segredo. A secret. Você sabe que o reino de Deus é cheio de mistérios. You know the kingdom of God is filled with mysteries. E mistérios And mysteries é para ser revelado a todo aquele que busca. is to be revealed for all those that Se seek. você tem fome, If you have hunger, busque. Seek O que it. busca, acha. Whoever seeks Os olhos will se find. abrem. The eyes will open. Sai o véu. And the veil E be você ripped. começa a ver como Deus vê. And you will see as God sees. Amém? Mas esses Amen. mistérios But these mysteries estão disponíveis. are available. Mas só são revelados para os famintos. But they're only revealed to the hungry ones. Só os pequeninos que buscam. Only the little ones seek. Pequeninos, little children. Little children. Vocês estão comigo? Diga amém. Are you with me? Say one. Amen. Aqui está um segredo. Here's a secret. Uma atitude que você tem que cultivar. An attitude you must cultivate. E esse será o nosso mês. And this will be our month. Pastor Isaías está em charge dos cultos da quinta-feira. Pastor Isaiah is in charge of Thursday services. Nós temos esse culto chamado Casa de Oração. We have the service that we call House of Prayer. Nós precisamos voltar para essa base que a igreja perdeu. We need to go back to this foundation that the church has lost. Orar junto. To pray together. Oração tem poder. There's power in prayer. Vocês estão aqui? Are you here? E nesse dia, And on this na day, quinta-feira, on Thursday, nós dedicamos we dedicated o assunto a ensinar. the subject to teach. E todo mês é ao redor desse assunto. And the entire month is around the As subject. casas, The homes, na terça-feira, on Tuesdays, as quintas, on a Thursdays, palavra que dá no domingo. the word sometimes on Sempre Sunday. estamos em concordância Always in agreement com aquilo que estamos liberando durante o mês. with what we're releasing for the month. Esse mês nós fizemos o quê? This month we did what? Expansão. Expansion. Eu vou lhe mostrar o segredo da expansão. I'm going to show you the secret to expansion. Vocês estão aqui? Are you here? O segredo da expansão The secret to é estar expansion em uma atitude de gratidão. is in an attitude of gratefulness. Não me ouviram. You didn't hear me. Se você for estudar o Velho Testamento, If you study the Old Testament, a história do povo de Israel no Egito e no deserto, the story of the people of Israel in Egypt in the desert, especialmente no deserto, especially in the desert, é escrito por toda a Bíblia. is written throughout the whole Bible. A Bíblia repete essa história várias vezes. The Bible repeats the story many, many times. E a maravilha é que o livro de Hebreus explica And the wonder is, the book of Hebrews que explains essa história é repetida para nos dar exemplo e não copiar o mesmo. that this story is repeated many times to give us an example and not copy the same. Por quê? Why? Porque Hebreus capítulo 3 diz Because Hebrews chapter que 3 esse says povo da promessa that these people of the recebeu a promise promessa, received the não promise, entrou na they didn't promessa, enter the perdeu a promise, they lost promessa, the morreu na promise, promessa. they died in the promise. Vocês estão comigo? Are you with me? Por quê? Why? Porque eles erravam no coração. Because they were wrong in their hearts. O Senhor diz, eles erravam nos seus corações. The Lord says they were erred in their hearts. Todo tempo Hebreus 3 fala isso. The whole time Hebrews 3 says this. Por quê? Why? Porque todo tempo eles reclamavam. Because they complained the entire time. Eles não agradeceram porque saiu do Egito. They didn't thank God because they left Egypt. Eles não agradeceram porque Deus mandava maná todo dia. They didn't thank God because God sent manna every Eles day. não agradeceram quando Deus mandou a carne e eles se empanturraram que chegaram a vomitar até pelo nariz. They didn't thank God when God sent the meat where they filled up so much they were vomiting even throughout their nose. Está escrito. written. Comeram tanta They carne ate so much meat que saía pelo nariz. that was igreja. coming out their nose, church. Mas eles estavam reclamando lá na frente de novo. But they were complaining in the Foram further on. 40 anos It was 40 years reclamando. complaining. E o Senhor disse, não entrou. And the Lord said they didn't enter. E ninguém que copia esse exemplo entra. And no one that copies this example will enter. Vocês estão entendendo? Do you understand that? Só para que você entre So for you to enter nessa multiplicação, in this multiplication, nessa abundância, in this abundance, nessa expansão in de this Deus, expansion of por God, dentro inside e por fora, and on the outside, tem que haver uma atitude de gratidão. you must have an attitude of gratitude. Eu não tenho tempo de ler, você vai ter que confiar em mim. I don't have time to read it. You have to trust Mas nós me. encontramos no Evangelho But we find in the gospel Jesus fazendo algo chamado multiplicação dos pães e peixes. Quantos lembram? Jesus doing something called the multiplication of the bread and fish. Você You lê seu remember? texto em casa, eu tenho que terminar. Read your text at home. I have to wrap it up. Diga amém se você está comigo Say ainda. amen if you're with me still. Sabe o que aconteceu aí? You know what happened there? A Bíblia diz The Bible says que ele ensinou. He taught. Olha para mim. Look at me. A Bíblia diz The Bible que ele says ensinou he taught 3 dias ao povo. 3 days. The people for 3 days. Pastora, são 12h50 já. Apostle is 12:50. São 12h50. It's 12:50. São 12h52. It's 12:52. Estou contando os minutos. Counting the minutes. Jesus ensinou 3 dias. Jesus taught for 3 days.
3 dias a multidão. 3 days, he taught the multitude. Diz que no terceiro dia diz que o povo estava com fome. Of course. It said on the 3rd day the people were hungry. Claro. Starving. Famintos. Eles estavam no deserto, não tinha pão, nem padaria, nem nada de América, não, igreja. They were in the desert. There was no bread, no bakery, no America. Qualquer coisinha já tinha acabado. Any little thing, they ran out. Eles estavam com fome. Were hungry. Tinha fome de Deus. They had hunger for Mas God. começou uma fome natural. But a natural hunger E o Senhor stirred. chamou os discípulos. The Lord called E os the discípulos disciples. disse, o povo está com fome. The disciples said the people are hungry. Vai, alimenta eles. And Jesus says, go feed Eu them. entendi, Jesus não vivia nessa realidade, com certeza. I don't think Jesus lived in this reality, I'm certain. Como alimentar 5.000 pessoas? How do we feed 5,000 people? E lembre que não se contava nem as mulheres nem crianças. And remember, they didn't count women or Então children. coloca aí pelo menos 10.000. So we can count at least 10,000. Como alimentar 10.000 pessoas? How do you feed 10,000 people? Olha para mim, igreja. Look at me, church. Ele disse, He says, o que é que você tem? What do you have? Já pegou, né? You got it, right? Eu não tenho como pagar o aluguel esse mês. There's no way for me to pay the rent this month. Não tem. There's no way. Nós fomos pregar expansão We went to preach expansion, e não tem dinheiro para aluguel. and there's no money for the rent. Eu disse, Deus, I said, até God, aqui o Senhor foi Ebenezer, nos ajudou. until here you've been Ebenezer, you've helped us. O que aconteceu esse mês? What happened this month? O que aconteceu com as finanças do teu povo? What happened with the finances of your people? O que aconteceu com a motivação do teu povo em dar? What happened with the people's motivation in giving? Com o teu povo, Jéssica, stay with me, baby. With your people? Amém? Amen. O que aconteceu? What happened? A tendência é preocupar. The tendency is to worry. A tendência é pensar. The tendency is Você to acha que think. não passa o pensamento? You don't think the thought comes in? Onde eu errei? Where did I mess up? O que eu estou fazendo? What am I doing? Parece que o que eu estou ensinando não está funcionando. It looks like what I'm teaching is not Um working. mês de expansão. In the month of expansion, E não tem o dinheiro do aluguel, $12.000. and we don't have the rent money, $12,000. Todo mês tem. Every month we Nem que have chegue it. no finalzinho. Even when it comes at the end. Vocês estão comigo, Are you igreja? with me? Mas eu, Senhor, o que está acontecendo? I said, Lord, what's happening? E o Senhor disse, And the Lord said, é uma Canva. it's a canvas. Você é líder, You are a leader, mas eu sou o Senhor. but I am the Lord. Eu sou o mestre, eu sou o dono. I'm the master, I'm the owner. Se eu quiser abrir, você abre. If I want to open, you Se eu open. quiser fechar, você If fecha. I want to close it, you close Se eu it. quiser continuar, você continua. If I want you to continue, Se eu you quiser continue. parar, você para. If I want you to stop, I'll Quem stop. ordena isso aqui sou eu. Who commands this here is me. Então eu comecei a pintar a minha So Canva. I started to paint my canvas. Senhor, eu te I agradeço. said, Lord, I thank you. Eu te louvo. I praise you. Porque o Senhor nunca falhou. Because, Lord, you've never failed. Até aqui o Senhor nos ajudou. Until here, you have helped Até us. aqui o Senhor foi fiel. Until here, you have helped Nunca us. fomos envergonhados. We were never embarrassed Comecei a or pintar minha ashamed. Canva, I igreja. started to paint my canvas. Sabe por quê? You know Porque why? nessa passagem me ensina algo. Because in this passage, I was taught something. Nessa passagem, In this passage, o Senhor Jesus disse, o the que é Lord que Jesus vocês says, têm? what do you have? Eu só tenho I only have 5 pães e 2 peixinhos. 5 loaves of bread and 2 fish. Traga para mim. Bring it to me. Olha para mim, igreja. Look at me, church. Traga para mim. Bring it to me. Quanto tem na conta? How much you have in the account? Departamento financeiro. Financial department? Nós estamos 900 negativo, pastora. We are negative 900, apostle. Ou nós estamos 900 negativo e não tem 12 mil do aluguel. Or we're negative 900, we don't have 12,000 for the rent. Foi as minhas férias que... olha o pensamento. Was it Foi my as minhas time? férias que eu saí por alguns dias e o povo pensou que eu gastei o dinheiro da igreja. Was it the vacation that I took for a couple of days and the people thought I spent the money of the Man, eu church? fui testada essa semana, você não tem ideia. Man, was I tested this week? You have no E eu disse, idea. não, Satanás, saia da minha mente. I said, no, Satan, leave my mind. Olhe para mim. Look at me. E o Senhor disse, And the Lord said, traga para mim. bring it to me. Ele pegou 5 pães. Grabbed 5 loaves Ele of bread. pegou 2 He peixinhos. grabbed 2 fish. Ele levantou. He lifted them Ele up. apresentou onde He é a presented fonte da multiplicação. Where is the source of multiplication? E ele disse assim, And ó, he said, olha para mim agora. Look at me. Olha o segredo. Look at the secret. Ele disse assim, ó, He said, graças te dou, Senhor. I thank you, Lord. Graças te dou. Thanks be given unto you. Sabe o que Deus falou comigo essa semana? Do you know what the Lord said to me this week? Filha, Daughter, o que está acontecendo com você? what's happening with you? Você senta na mesa para comer com tanta fome que você está esquecendo de me dar graças antes de comer. That you're sitting at the table with so much hunger that you're forgetting to thank me before you eat. Eu recuei.
I retreated. E eu disse, meu Deus, I said, my que ansiedade é God, essa? what anxiety is this? Por que isso está em mim? Why is this Por in onde me? isso entrou? Where this came Onde in? eu não guardei meu coração? Where did I not protect my heart? Eu sento na mesa, I sit at the com o table prato, with a plate, e como, and I eat, converso, I talk, faço o que eu tenho que fazer, I do what I have to do, corro para a igreja, I run to como church, aqui no caminho, I eat on the way, como na cozinha, I eat in the kitchen, e não fecho o olho. I don't close Eu digo, my eyes, graças and te I dou, say, Senhor, thanks unto porque you, Lord, sempre because supre you always a minha provide mesa. my table. Obrigada, Senhor, Thank you, Jesus, por esse alimento. for this food. Sabe o que é que nós fazemos com nossas crianças? Do you know what we do with our children? Sabe o que é que a gente faz? You know what we do? Lasanha de novo, mãe. Lasagna again, Mom. Que chatice. Ah, so annoying. Mãe, Mom, não quero comer arroz e feijão de novo, não. I don't want rice and beans anymore. Mãe. Mom. Uau. Aí o que é que a gente educa? So then how do we Meu raise them? filho, dê glória a Deus. Você não sabe como estão as crianças na África. My son, my daughter, give glory to God. You don't know how the children in Africa Aí are. toda vez And every time que uma pessoa entra, a person comes ou se in, tiver alguém que seja de pelinha escura, or if someone dark skin comes in, eles fazem assim. they do this. Oh, mamãe é da África, é tadinho. Oh, mommy, they're from Africa. Poor Que little é essa guy. imagem que passamos para os nossos Because this filhos. is the image we give our children. Não é ajudá-los a conquistar o potencial que eles têm. It's not to help them conquer the potential Isso é they o que nós have. estamos fazendo em Light Church. That's what we're doing at Light Em Church. Moçambique. In Mozambique. Jorge, George, eu quero que você forme aqui dentro vencedores e milionários. I want you to form in here winners and millionaires. Sabe o que foi que o Jorge me disse? Ele está me ouvindo agora. Do you know what George told me? He's Mãe, listening. Mom, esse é um país pobre. this is a poor nation. Sabe o que eu disse para You ele? know what I told him? Não. Disse não. De quem são esses hotéis? Who owns these hotels? Os árabes muçulmanos. The Arabs, the Muslims. De quem são esses business? Who owns the businesses? Dos chineses, mamãe. The Chinese. De quem são esses business aqui? Who owns these businesses? Dos nigerianos. The Nigerians. Eu disse, então, é outras pessoas que vêm comer do recurso que a terra tem. So I say it's other people that come to eat the resources that Então, the land eles has. são os senhores. So they are the E Lord's. vocês trabalham por $100 o mês. And you work for $100 a month? 6.000 meticais. 6,000 medicais? Eles cobram $200 a diária. We have to pay $200 daily. A diária. Daily. Eu pago no hotel. I pay for the hotel. Mas elas But they- ganham 6.000 meticais, $100 o mês inteiro. They earn only $100 a month, 6,000 medicais. Servos Servants daqueles que acreditam na terra deles. of those that believe in their land. Quantos estão comigo ainda? How many with me still? Sabe o que isso quer dizer, Do you know what igreja? this means, church? Mudança de mente. It's the change of mind. Mente. Mind. Se você mudar a mente, You change your mindset. você muda o destino das pessoas. You change people's destiny. Eles podem enxergar melhor. They can see better. Olha para mim. Look at me. Mas vamos voltar para essa atitude. We're going to come back to this attitude. Atitude, eu estou desviando o caminho. Attitude, I'm going wayward. Eu estou comigo ainda. Are you with me still? Atitude. Attitude. Eu disse, pai, I said, eu não Father, estava agradecendo I wasn't pelo meu thanking alimento. for my food. Eu não aceito I do not accept que reclame da comida que põe na mesa. That they complain of the food placed on the table. A mãe prepara o melhor. The mother prepares O the best. pai compra o melhor. The father buys the não best. quero comer isso não. I don't want to eat this. Não, eu não falei assim. Tem comigo. Eu não vou comer isso não. I'm not going to eat that. Era assim que ela falava para a mãe, tá That's how she vendo? would say to her mother. Mas deixa eu lhe dizer Well, let me algo. tell you Olha para something. mim. Look at me. Você não tem que dizer, você vai comer porque tem menino comendo na África, sem comida na África. You don't have to say, oh, you have to eat because there's children starving in Africa. Sabe como que a gente multiplica nossos filhos? Do you know how we multiply our children? Dê a mão na mesa. Hold hands at the Diz, table. filho, Say, son, vamos mudar essa daughter, atitude. let's change this attitude. Vamos orar por esse alimento. Let's pray for this food. Porque foi preparado com carinho, Because it was prepared with love, com amor with e affection, é nutritivo para você. and it's nutritious Não é o que for você you. gosta, It's not what you like. é o que você It's precisa. what you need. Mamãe e papai te ama. Mommy and daddy Por love isso que you. não lhe dá pizza todo dia. That's why they don't feed you pizza Porque every você day. gosta, 'Cause you like it, mas eu não te amo se eu fizer. but I don't love you if I do that. Vocês estão comigo? Agree with me. E ensinar a gratidão. And teach them gratitude. O Senhor disse, entra pelas portas com gratidão. The Lord says, go through the gates with thanksgiving. Esse mês, So this month, nós vamos estar um mês inteiro de ação de graças. we're going to spend this whole month on Thanksgiving. Pastora, Apostle, isso deveria ser o mês de novembro, para o This- nosso Thanksgiving oficial. should be for the month of November, our official Thanksgiving. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. Fazemos de novo. We'll do it again. Mas nós vamos seguir o que o Espírito está dizendo na igreja. But we're going to follow what the Spirit is saying to the church. Se queremos expandir, If we want to expand, se queremos multiplicar, We wanna multiply. se queremos o sucesso em tudo que if we fazemos, want success in everything we do, não importa se é pequeno ou grande, it doesn't matter if it's small or nós big, precisamos ser gratos
agradecidos We em need to tudo. be grateful in everything. Precisamos parar de reclamar We need to stop complaining e aprender a agradecer. and learn to thank. Eu vou terminar aqui porque tem muita coisa para ensinar. I'm going to wrap it up here because there's a lot of things to teach. Vamos preparar uma série sobre isso. Let's prepare a series about Como this. mudar a nossa atitude, How to change our attitude. como desenvolver uma atitude, How to develop an attitude. diferentes atitudes. Different attitudes. Eu coloquei 5 aqui, mas não pude entrar. I placed 5 here, but I couldn't go into it. Mas olha só, But look at this. quando eu falo gratidão, When I say gratitude, nós vemos pela parábola dos leprosos que são 90% da igreja ingrato. we see the parable of the lepers, which is 90% of the church that are ungrateful. 10 foram curados. 10 were healed. Só um voltou para agradecer. Only one came back to thank. Só 10%. Only Isso nos mostra 10%. uma realidade dura e cruel. The Lord shows us a true and cruel reality. Só um voltou para dar graça. Only one came back to give Quantos thanks. estão comigo? How many are with me? E olha só, Look at this. ele diz assim, ó, He says- Filipenses 4. Philippians 4. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Do not be anxious for anything. Em tudo seja conhecido diante de Deus as suas petições através da ação de graça. In everything, let your petitions be known before God with acts of thanksgiving. So, o que era, Sandra, a sua ansiedade? So, Sandra, what was your anxiety? Falta de ação de graça. Lack of thanksgiving. Vocês estão aqui, igreja? Are you here, church? A multiplicação Multiplication vem por ação de graça. comes through thanksgiving. Atitude de humildade. The attitude of humility. Quantos estão comigo? How many are with me? Atitude de servidão. The attitude of servitude. Atitude de alegria. The attitude of joy. São várias. There are many. Atitude de alegria. Attitude of joy. Alegria não é um sentimento. Joy is not a feeling. Estão aqui, igreja. Are you here, church? Nós temos hormônios que produzem alegria. We have hormones that produces joy. Mas a alegria verdadeira não é hormonal. But true joy is not hormonal. A alegria verdadeira não é hormonal. True joy is not Os hormonal. hormônios vão responder ao que o cérebro comanda. The hormones will respond what the brain commands. Se o seu cérebro é educado, If your brain is Cérebro é educated, neuroplástico. the brain is neuroplastic. você pode educar, You can você educate pode it, consertar, you can correct it, você pode mudar. you can fix it and change it. Vocês estão aqui? Are you here? Sabe o que isso quer dizer? Do you know what this means? Olha para mim. Look at me. A alegria Joy não é um sentimento. is not a feeling. A alegria é um fruto do seu espírito. Joy is the fruit of your spirit. Em miúdos, I'm sorry. rapidinho, Quickly. o que isso quer dizer? What this means? Que a alegria já está depositada dentro de você. That joy is already deposited inside of you. A alegria é uma atitude, uma disposição do seu coração. Joy is an attitude, a willingness of your A heart. atitude, Joy. é a alegria Joy é a maneira como você recebe e vê as coisas. is the way that you see and receive things. Um dos melhores exemplos que eu já dei a essa igreja é um livrinho chamado Poliana. One of the books that I gave as an example called Pollyanna. Um dos melhores exemplos, Jéssica, One of the best examples que eu já dei a essa igreja. I gave to this church É um livro, um romance chamado Poliana. is a romance novel called Pollyanna. Amém. Amen. Quando Poliana ficou órfã, Pollyanna became an ela foi orphan. morar com a tia. She went to live with her aunt. Multimilionária. Multi-millionaire aunt. Mas uma peste. But a pest. Amém? Amen. Negativa, Negative, amarga, bitter, ferida, wounded, solitária, impaciente, alone, impatient. horrível. Horrible. Então o que ela fazia? What did she Ela do? não queria filhos, She didn't want ela children. não queria saber de Poliana. She didn't care about Pollyanna. Era sobrinha, It was her niece, filha dos seus parentes. the daughter of her family. Só que ela, sabe o que ela You know what fez? she did? Todas as coisas que Poliana aprontava, Everything that Pollyanna did, uma criança, a child, ela she punia would Poliana. punish Pollyanna. Toda vez. Every time. Não tinha misericórdia. She had no mercy. Ou ela se trancava, ela Or trancava no Eric, She would lock her up in the ou attic, ficava sem comida, or she would take ou away her comia food, comida, pão e água. or she would only eat bread and Ela water. era evil, cruel. She was evil and cruel. Mas ela nunca entrou na mente de Poliana. But she never entered into Pollyanna's mind. Diga comigo a atitude. Say with me, attitude. Ela nunca entrou na mente de Poliana. She never Pastor, entered isso é into Pollyanna's romance. mind. Apostle, that's a romance novel. Pastor, isso é um romance. Apostle, that's a romance novel. Isso é vida. That's life. Nunca entrou na mente de Poliana. It never entered into A Pollyanna's mind. Poliana criou uma alternativa chamada Jogo do Contente. Pollyanna created an alternative called the happy game. Então ela entrava nesse mundo imaginativo. So she would go into this imagination Diga world. comigo, a imaginação So the imagination é um dom de Deus. is a gift of God. Eu posso visitar o mundo inteiro na minha imaginação. I can visit the whole world in Eu my posso ser imagination. o que eu quiser em minha imaginação. I can be whatever I want in my Você é imagination. livre na sua You are imaginação. free in your imagination. Então, na imaginação dela, ela criou o Jogo do Contente. So in her imaginary So, world, she ela created dizia- the happy game. Ela dizia a essa menina, vamos lá. She would say to this girl, Ela dizia a essa she menina, would say to this girl,
Poliana, Poliana, você hoje today, está de castigo. you are Você on vai time comer out. na cozinha You're gonna eat in the kitchen com os empregados, with the servants, pão e água. bread and water. Ela pulava de alegria. She would jump with joy. E ela dizia, thank you, She's tia, like, eu amo pão e água. Thank you, Tia. I love bread and water. Outro dia, Another day, Poliana, Poliana, você não vai brincar. you're not gonna play Você vai today. ficar de castigo no Eric. You're going to be in timeout in the attic. Ela dizia, thank you, tia. Like, thank you, Amo auntie. ficar no Eric. I love the Tem a attic. melhor visão da casa. It's the best view of the house. Ela nunca She entrou never na mente de Poliana. Was able to enter into Pollyanna's mind. Poliana decidiu ser alegre em tudo. Pollyanna decided to be joyful in Sabe o que everything. aconteceu? You know what happened? Ela conquistou o coração da tia no final. She conquered her aunt's heart at the end. Atitude Attitude de alegria. of joy. Quantos estão comigo? Diga How many amém. with me say amen? Nós temos que revisar. We have to review this. Nós temos que parar. We have to stop. Nós temos que fazer um reality check. We need to do a reality check Entender and understand o que está acontecendo. what's happening. É minha responsabilidade. It's my responsibility. Tenho que parar de culpar minha esposa. I have to stop blaming my wife. Tenho que parar e estar na expectativa da reação do meu esposo. I have to stop with the expectation on my husband's response. Eu vou lhe fazer a última confissão. I'm going to make one last Eu confession. vou prestar contas com você nessa hora. And I'll be held accountable with you now. Por muito tempo eu não estou aqui. Você já percebeu no louvor? For a long time, I haven't been here. Já Have you noticed percebeu? worship? Have you noticed? Amém? Amen. Porque eu estava lutando contra uma distração. Because I was battling against a distraction. Eu sou uma pessoa que desconecta muito fácil. I'm a person that disconnects very Distrai easily. fácil a I atenção. distract easily Mas my é que eu tenho um attention. desses DDD da vida. But- I don't know. Maybe I have this ADDD of life. I don't know. Esses DDD. These DDDs. Eu vou botar assim porque eu não vou confessar o que eu tenho. Então deixa DDD, ok? I'm going to put it like this because I'm not going to Eu não confess that tenho I nada, have it. em I nome don't de have Jesus. anything. Mas in the eu não name of sei Jesus, como but I don't explicar. know how to explain this. Eu não sei como I explicar. don't know how to explain this. Então olha pra mim. So look at me. Perca o foco rápido. I lose focus Então very eu easily. eu chego um pouco mais tarde So na I igreja. come a little bit later to the church Porque eu estou orando no meu office em casa. because I'm praying in my home Eu moro office. pertinho. I live Ou close. chego, me tranco aqui e fico orando. Or I come and I lock myself in the Pra não office and I pray distrair. so I don't get distracted. Mas meu esposo me alertou. But my husband alerted E eu me. disse, o que está acontecendo? I said, what's happening? Ele fez. He said, A igreja precisa você na frente. the church needs you in the front. Tem que ver que você adora. They have to see you worship. Eles podem pensar que você chega atrasada porque você quer chegar atrasada. They can think that you come late because you want to come Você late. tem que dar o exemplo. You have to lead as an Eu example. disse, homem, você está lá, I said, but man, you're there. dançando, saltando na frente. Dancing, jumping in the Eu estou front. sozinha. I'm alone. Eu tenho que me concentrar. I have to concentrate. Ele disse, não, He says, no. agora Now, a igreja precisa ver você na frente. The church needs to see you in the front. Eu chateei com isso. I got upset Eu me with that senti cobrada. because I felt he was placing a Eu disse, não é demand. possível He says it's not que a minha possible. igreja vai pensar isso. My church will think this. Mas o erro não está em vocês. But the mistake is not in Sabe all por of que you. estava em mim? You know why it's in me? Porque eu percebi isso Because quando eu fui fazer esse reality check com o I Senhor. perceived that when I did this reality check with the Lord, Eu fui examinar meu coração. I went to examine my E heart. você sabe o que eu encontrei? You know what I found? I was hurt. I was hurt. Dodói. I was hurting, Ferida. wounded. Vocês estão entendendo? You with me? E eu disse, oh my God. I'm like, meu Deus. Eu não vi igreja. I didn't see it, Não church. percebi. I didn't notice. Perdi o foco. I lost focus. Não protegi o meu próprio coração. I didn't protect my own Dando, heart. dando. Giving. Dando. Giving. E não giving. protegi. And I didn't E protect eu it. disse, I my said, God, meu Deus. o que houve, Senhor? What happened, Lord? Ele disse, qual Says, é o pensamento? What is the thought? Qual é o sentimento? What is the feeling? Qual é a sensação? What is the sensation? Qual é a sua ação? What is your action? Qual é a sua atitude? What is your attitude? Qual é o seu comportamento? What is your behavior? Com relação ao louvor? regarding ao worship início da in igreja? the beginning of the church? Eu fiz, oh my God. I said, meu Deus. Estou ferida com a igreja. I'm hurt with the church. I'm not wounded. Não estou machucada. I'm not wounded. Não estou machucada. Estou ferida. I'm hurt. Sabe aquele soco que você fica roxo? Do you know that punch? Did you get purple? Ferida. I'm hurt. E eu disse, oh my God, onde estava isso? My God, where was this? Igreja, Church. nós preparamos esse louvor. We prepared this worship. Nós oramos. We pray. Eles chegam cedo 9 horas. They Stay come with me na early, voz. 9 a.m. Chegam 9 horas. They come 9 a.m. Eles ensaiam duro. They rehearse very Eles estão hard. aqui. They're here. Vamos estar na hora. They're going to be on Vamos time. honrar a presença de Deus. They're going to honor the presence Vamos of God. louvar juntos. Let's praise together. Sempre começa o culto. Always the service E a starts. igreja chega depois do terceiro, quarto louvor. And the church comes only after the third, Os fourth jovens estão worship. aqui. The youth is here. Os jovens estão aqui. The youth are here. Os diáconos estão aqui. The
ushers are Os here. líderes estão aqui. The leaders are here. Alguns adultos estão aqui. Some of the adults are here. Mas poucos começamos. But few start. Poucos começamos. Few Estão start. trazendo as crianças. Oh, then they bring the Para as children. crianças aprenderem. So the Para children will formarmos learn. uma cultura de adoração na To criança. form a culture of worship in E the aí eu children. tô. And then I'm like, Pai, mas onde isso entrou? but Father, where did this come in? Onde entrou? Where did it come in? Como isso entrou? How did this come Ele in? disse, porque você tirou o olho do copo metade cheio. He says, because you took your eyes away from the cup half full. E você olhou ele metade vazio. And you started looking at half empty. Onde está a igreja? Where's the church? Que desonra. What dishonor. Começamos esse louvor We started com the toda a worship intensidade. with all of our intensity. Cadê esse povo? Where are the Por que people? não chega? Why don't they Por que come? sempre desculpa? Why are there Por so que many não tem excuses? fome? Why do I don't Porque, have hunger? igreja, Church. metade do copo vazio. The cup half empty. E o Senhor disse, você não está olhando o que eu estou fazendo. And the Lord said, you're not seeing what I'm doing. Eu estou fazendo uma grande obra. I'm doing a great work. Nesses que estão aqui. And those that are Mas here. você não consegue ver. But you're not able to Porque see it. você deixou cegar. Because you allowed yourself to Você get deixou essa blinded. ferida entrar. You allowed the E hurt to come você in. nem percebia And you didn't even que notice você não vinha that you didn't para come não ver, to not see, para não machucar, so you don't hurt para não yourself pregar more, so that you com don't essa preach atitude. with this attitude. Então eu me protegia. So I protected Eles myself. adoram, They eu worship. vou adorar sozinho. I will worship Meu alone. coração perfeito. My heart perfect. Meu coração limpo. My heart Meu clean. coração amadurecido. My heart E vou matured. pregar a palavra And I de will Deus. preach the word of God. Porcaria. Junk. Vocês entenderam isso? Do you understand that? E eu fiz, Pai, o Senhor me perdoa. And I said, Lord, forgive me. Me ajuda a ver a metade cheia. Help me see the cup half Me full. ajuda a ver esses que pulam, esses que estão aqui, esses que vêm na hora. Help me see the ones that come, that jump, that come Eu on não time. sei o porquê que chegam atrasados. I don't know why they come late. Eu não sei por que a razão. I don't know the reason. Não é meu lugar julgar. It's not my place to judge. Não é meu lugar, Senhor. not my place, Essa é Lord. uma fome de Deus. This is a Ou hunger você for God. tem ou você não Either tem. you have it or you don't. Eu não é meu business. It's not my business. Os que adoram, Those that os que worship, têm fome, those that hunger, busca. they seek. Concentra no que você tem que fazer. Concentrate on what you have Concentra to do. no seu próprio coração. Concentrate on your own Eu heart. disse, oh my God. Eu disse, meu preciso Deus. pedir perdão à igreja. I need to ask the church Meu forgiveness. esposo me abriu os olhos. My husband opened my Cheguei eyes. cedo hoje. I came early Eu estava today. aqui celebrando. And I was here Hallelujah. celebrating. Hallelujah. Olhando os jovens, Looking at the youth. tirando a energia deles, porque eu já tenho 56, né? Drawing my energy from them because I'm 56. Eu malho, mas não tenho energia deles. Né? I work out, but I don't have their energy. Vocês estão comigo? Are you with me? Só o que eu quero dizer com isso? So what am I saying with this? A vida Life é uma canva. is a canvas. Sua atitude Your é o attitude seu pincel. is your paintbrush. Que imagem What image você vai pintar? are you going to paint? O que é que eu vou ver em sua canva? What will I see on your O que é canvas? que eu vou ver em sua vida, em sua atitude? What will I see in your life, your attitude? Deus me visitou. God visited me. Eu estou usando meu exemplo para você. I'm using my Se example. for útil, If it's useful, use, use it. siga, Follow. receba. Receive it. Amém? Amen. Thank you. Obrigada. Vem cá, pastor.